Fala galera, William Bergman aqui falando com vocês. Hoje nós vamos estrear um quadro novo aqui no nosso podcast, tá bom? É o primeiro episódio de um quadro que a gente vai chamar de Política e Temas Sociais. Então, a partir de agora, semanalmente, a gente vai estar falando ou de política ou de algum tema social muito relevante. Seja aqui para Tabatinga, para Fronteira, né, para o Alto Solimões, Brasil, inclusive, né? Então a gente vai falar de Bolsonaro, vai falar de Lula, vai falar de tarifa, vai falar de tudo. Só que essa semana, o tema mais relevante que a gente tem aqui na nossa Tríplice Fronteira é Festival da Confraternidade. Tá bom? Então, para ter essa conversa aqui com a gente nessa estreia, a gente tem alguns convidados especiais que entendem bastante da área, né, que são relacionados com isso. Aqui do meu lado nós temos a Lu Aguiar, ela que já trabalha há muitos anos. Boa noite, Lu. Boa noite, William. Boa noite, pessoal. Ela que já trabalha há muitos anos, né, como personal style, já foi jurada em diversos concursos de beleza, tanto no Brasil, Colômbia, Peru, enfim, ela vai falar um pouco também do histórico dela. Nós temos aqui na minha frente também a professora doutora, né, Ana Letícia, que por muitos anos já foi também coordenadora, né, da Comissão Brasileira. Boa noite, professora. Boa noite, William. Boa noite aos demais. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E na minha frente, essa personalidade que também eu acredito que todos vocês já conheçam, Johnson, né, que dá a vida aqui a Laina Souza, né, que já foi Miss Rondônia, Miss Amazônias, Gay Amazonas, Brasil, Diversidade e diversos outros títulos também. Boa noite, Boa Johnson. noite, querida. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Vamos debater muito sobre esse assunto, né? E quando ele fala que vão debater muito é porque a gente ainda nem tinha começado a gravar, já estava aqui Já. a conversa. Eu falei, bora começar, que é para sair no episódio. E eu quero já começar fazendo uma pergunta, aí fica livre, tá? A conversa aqui, cada um pode dar sua opinião, mesmo que for contrário, esse é o objetivo da gente entender esse Festival da Confraternidade tão falado que está sendo. E uma coisa que eu fiquei me perguntando muito, porque eu realmente não entendo, não é desse ramo, muito do ramo da beleza. Existe a possibilidade, a real possibilidade de, num concurso desse, uma candidata conseguir a nota da perfeição, conseguir um 10 em todos os. Porque me corrija se eu estiver errado, é o que me parece, né, o jurado peruano deu a nota 100, aparentemente o perfeito. Não é? Vocês concordam com essa avaliação em si, se realmente é possível? Não, a candidata ela foi perfeita em todos os requisitos, ou se não é possível, se já aconteceu alguma vez, isso em algum lugar e fica aberto para vocês comentarem sobre. Eu inicio falando, né, do que eu vi de casa, então eu tava acompanhando muito na tela. Eu não fui esse ano, mas eu tava acompanhando. Eu acredito que não tem como ser 100%. Uhum. Em nenhum momento, porque eu, como tava vendo, eu falei coisas positivas e negativas de cada uma vendo da telinha, porque a gente consegue ver o que a gente não vê de perto. E da tela, às vezes, a gente consegue ver melhor. Sim, sim. Eu acredito que não tem como, no meu ponto de vista, como ser 100%. Mesmo que seja a minha favorita, o Adele ou a dela ser 100%, a gente nunca tá 100%. Eu acredito até na possibilidade de existir sim o 100%, quando é um outro tipo de concurso. Aquele concurso que é feito num único dia, que tem ali uma única saída. A pessoa pode sim, dependendo dos critérios, ela pode ser elegante, ela pode responder bem a pergunta, ela pode ser a mais bonita. Varia muito dependendo dos critérios, o que não é o caso da confraternidade, que o evento ele é dividido em 5 dias e tem diversos critérios e diversas situações a serem avaliadas. Então, eu acredito que existem esses dois pontos de vista. Uhum. Então, se fosse um concurso mais simples, né? Sim, um concurso como a gente Até costuma é um ver. 10, né? Porque é uma nota. Porque é uma única nota, uma única apresentação ali. Então, é mais fácil de você ver um conjunto, né, ser perfeito naquele momento. É diferente de você ver ali durante 5 dias, que você vai convivendo, que a pessoa vai se desgastando no decorrer dos dias e vão apontando critérios importantes. E dentro desses critérios, cada jurado tem uma percepção diferente. Então, eu acredito que seria impossível, né, tirar um 10. Mas se na concepção dele foi um 10, ok. Professora. Eu penso que é uma questão também muito da avaliação dos jurados, né? E dos critérios que estão no concurso. Né? Eu concordo com a Lu, porque se você, por exemplo, se você fazer um recorte do Miss Tabatinga, Uhum. né? Quais são os critérios do Miss Tabatinga? É uma noite, não é? É o desfile, traje de banho, traje social, né? Traje de gala.
Então, os jurados avaliam naquela noite, de repente, naquela noite, a candidata, né, somou uma pontuação máxima, né, foi muito bem. Então, né, nesse recorte de, por exemplo, no Miss Tabatinga, pode acontecer. Mas quando nós vamos para o Festival da Confraternidade, eu falo mais da parte, eu posso falar com bastante efetividade, né, nessa questão da organização. Eu nunca fui jurada, né? Então, assim, mas conheço alguns pontos. Então, essa questão de beleza, eu já deixo mais aqui para os demais convidados, mas na parte da organização, né, dos critérios. Então, estive por muitos anos, participei de várias edições do Festival da Confraternidade, e, pelo que eu vi, não mudou muita coisa. Os critérios são avaliados numa soma, né, de uma soma, por exemplo, da noite cultural, né, da entrevista. Então, é muito difícil, eu também concordo, de uma candidata, né, alcançar 100%. Né? Dessa figuração, né, do Festival da Confraternidade. Eu começo perguntando isso porque essa eu acho que foi a primeira grande inquietação na noite, né? Inclusive, a gente pode até ver o vídeo foi a jurada brasileira, se eu não me engano, né? Sim. Que ela se incomodou referente a... Aí a gente vai já conversar se a atitude, né, da jurada, aliás, perguntar de vocês, né? Vocês foram unânimes em dizer que é quase impossível tirar um 100. Então, mediante a isso, você vê um jurado que deu uma nota que era impossível de dar. Se é o vídeo dela? Tá aí, vamos ver o que ela fala aí rapidinho. Boa noite a todos. Eu vou explicar, eu vou contar para vocês o que aconteceu. O jurado do Peru, ele deu a nota máxima para a candidata dele e deu a metade da nota para as outras candidatas. Tá? Ou seja, ele foi totalmente parcial, ele não foi imparcial nas notas dele, enquanto os outros jurados foram mais justos. Tá? Nós entramos em consenso com os outros jurados que não concordamos com a nota que o jurado do Peru deu. Essa fala que eu já vi o Jonathan balançando a cabeça. Não Existe isso podem falar à Não vontade, existe, tá? ela não é a coordenação, ela não chamou todo mundo da coordenação, ela é apenas uma jurada igual todos ali. Então os jurados ele não tem essa autonomia de única coisa que eles deveriam, maravilhosa atitude dela de ter ido lá falar. OK, eles não podem impedir ninguém de falar ali. A gente tem essa expressão, eles não podem impedir a gente de demonstrar nossa expressão. Os jurados podem... A gente pode se falar expressar num palco. Qualquer Certo. evento que tá, a gente não pode silenciar a gente. Eles estão silenciando, eles foram convidados. Num primeiro ponto. No segundo, vamos ser justos, tirasse a menor nota e igualar para todo mundo. Em momento algum ela estava interessada em só... você pode ver nas falas dela, em só tirar nota. Ela estava interessada em a coroa não ir pro Peru. Você vê pela fala dela como essa mulher fala. Essa mulher, ela não fala só, tá errado, só defendendo. Ela não tá só defendendo o Brasil dela, querida. É como se fosse Ela algo não tá contra só o Peru defendendo para o você. Brasil. Professora. Lógico, na fala dela, como ela se expressa no palco. Eu penso, assim, que dentro dessa questão do silenciamento ou não, na minha opinião, eu acho que ela nem deveria ter subido lá para falar. Né? Em primeiro lugar, aí entra uma questão que que eu conheço bastante, que é a questão da organização. Né? O que acontece? Quando eu falo assim, poxa, eu queria ver o que mudou, quais os critérios, né? Como é que está o festival, porque eu participei já há muitos anos atrás, de várias edições, mas já tem muito tempo. Né? Então, quando aconteceu isso, eu digo, gente, não mudou nada. Por quê? A gente parte do princípio de que são três jurados, cada país convida um jurado.
tá? E os outros 2, a organização é quem chama. Pelo que eu vi, não mudou nada, porque, né, a época que eu participava funcionava dessa maneira. Então, eu parto do princípio da organização do festival, porque a organização do festival é quem tem, né, a obrigação de ter lá no seu regulamento aqueles casos omissos que acontecem, né, como pode ser em qualquer evento. Está lá, né? Casos omissos serão, né, discutidos, né, pela comissão organizadora do festival. Então, por exemplo, aconteceu um impasse desse, né? Essa moça jurada, não era para ela ter subido lá, ter falado. O que poderia ter acontecido ali? Eles deveriam ter se reunido, juntamente com a comissão organizadora do festival, e quem iria resolver essa questão juntamente com os jurados era a comissão organizadora, né? Porque a jurada, ela não tem como falar por todos. Isso teria que ser resolvido internamente. Então, isso aí, por conta disso aí, gerou toda essa situação, né? Que era uma coisa que poderia ter sido resolvida internamente, junto com a comissão organizadora. E daí a gente vê, né, as falhas que acontecem, né? Uhum. Então, na minha opinião, isso foi totalmente, assim, vamos dizer assim, eu coloco na conta da comissão organizadora do festival, porque isso não pode acontecer, né? Onde é que está? Onde é que está o regulamento ali? Porque a gente tem que prever, num evento, a gente tem que prever... Empate. A gente tem que prever várias situações, Uhum. né? Então, como é que será resolvido Se isso? tivesse Cadê o empate. regulamento? E se tivesse um Onde é empate? que nós vamos nos apoiar? Então, quando você elabora um regulamento, você tem que pensar em todas as probabilidades, né? A segunda questão que tem que pensar, né, para o bem do festival, que é um festival bonito, é um festival, né, que está ali para mostrar a nossa cultura, né? Nós temos que pensar em mudanças, né? Então, a própria comissão organizadora do Brasil, né, aqui Tabatinga, que representa o Brasil, ali Iquitos, que representa, né, o Peru, a própria Colômbia, repensar essas questões. Eu acredito que está na hora de mudanças. Que mudanças são essas? Trazer jurados de fora, de outras nacionalidades, de outro país. Eu penso isso já há muito tempo. Porque eu já vivi experiências desse tipo, né, quando estive à frente da Organização do Brasil. Porque querendo ou não, sempre vai puxar. Né? Sempre vai tem puxar, alguém pra porque eu presenciei muitas situações, lógico que aqui eu não vou, né, colocar ninguém, nomes nem nada, mas eu presenciei muitas situações nos bastidores, né, em que ocorriam isso, né, jurados sempre... jurados totalmente parciais, né? Então, isso não acontece de hoje, de ano, né, de 2, 3 anos atrás, não, isso acontece. É como se tivesse estourado a bomba hoje por causa das redes estourou sociais. este ano, mas isso já acontece há muitos anos. Certo. E tu, Lu, o que tu Bom, acha era da o que eu ia- atitude da nossa jurada brasileira? Eu não a conheço, A na jurada, verdade, eu não eu sei também quem é. não a conheço, mas assim, ao contrário do que a Analícia falou, né? Eu admirei a coragem que ela teve de ir lá e expor a situação. Por quê? Porque, como ela mesma disse, é uma situação que já acontece há muito tempo. E muita gente ali se sentiu de alma lavada com aquela situação. Porque eu estava por trás dos bastidores e lá haviam ex-candidatas que se sentiram prejudicadas por jurados como estes. E cada pessoa que já participou lá dentro como jurado e como coordenação sabe de muitas coisas que acontecem nesse sentido, da falta de imparcialidade dos jurados. E assim, eu já presenciei um jurado dar uma nota 2. E como é que você desvaloriza o trabalho árduo, o investimento financeiro que é feito, digamos, num desfile de carroça? Você sabe que para fazer um desfile de carroça ali vai todo um investimento financeiro, a menina tem que se preparar, ela fica ali exposta ao sol. As meninas, elas passam dias e noites se preparando para estar dando para a população em si, né, presenciar aqueles momentos ali.
E, infelizmente, a maioria delas só recebem julgamento em troca, né? Elas não são avaliadas como realmente deve ser. A brasileira, eu achei a atitude dela, talvez não foi correto estar expondo toda a situação, né? Poderia ter sido, a coordenação hoje, ela emitiu uma nota, inclusive a respeito disso, de falarem, né, que a coordenação deveria ter se metido, e eles falaram que eles deixam, justamente pela imparcialidade, para eles não terem nenhum envolvimento quanto à questão das notas e do resultado, da manipulação dos resultados, eles buscam não ter esse envolvimento com os jurados. Então, eles deixam que os jurados, entre eles, se resolvam. E foi o que aconteceu. Ela achou injusto, ela levantou a pauta, se juntou os outros jurados e eles decidiram naquele momento que o primeiro, segundo, terceiro lugar ficaria daquela forma, eliminando qualquer nota. Foi o que eu tive de entendimento ali naquele momento. A né? nota do jurado peruano foi eliminada, Foi eliminada por descartada, quê? Porque todas, 100%? ele se retirou do corpo de jurados. A partir do momento que ele se retira, a nota dele é anulada. Então, a ordem ficou diferente do que se tinha antes. Uhum. Eu acho que eu penso, né, que, de fato, o regulamento ele tem que abranger um pouco mais. Né? Nesse sentido, não tinha como deixar com os jurados para eles terem autonomia de, não, vou excluir esse jurado aqui porque... Jamais. Né? Claro, eu Jamais. acredito que ele foi totalmente parcial. Na verdade, eu até postei, eu falei, ele mesmo prejudicou a candidata Foi. dele. E ele mesmo se retirou do concurso. Eu acho que não Ele precisa... não foi Me expulso, ele se retiraria. retirou. Nem precisava disso Eu para também ela me ganhar, retiraria eu também. acho, não sei, né? Mas eu acho que o regulamento, de fato, ele tinha que ter... Esse ponto, ele é crucial. Os casos omissos, né, são resolvidos por Sim. tal comissão. Tem que ter uma comissão específica para isso. Quando os jurados se desentenderam, porque até então, Exato. eu acredito que em o que eu outros penso. locais já deve ter acontecido. Mas o que a Lu falou é muito interessante, de que eu acredito que tenha sido precipitada a atitude da jurada brasileira, mas foi um mal que veio para o bem. Porque escancarou, né, uma coisa que eu penso que não é de hoje que vem acontecendo, não sei. Né? Esse sentido de um jurado ficar puxando para um candidato, uma candidata, isso prejudica todo um trabalho. Só que hoje foi à tona, né? Quando eu fui jurado, eu fui atacado pelo povo do Brasil. Tu lembra, né, Lu? Você foi jurado já no Eu fui Confraternidade? jurado e quando eu fui atacado pelo povo do Brasil, pela comissão organizadora. Tu fazia parte, né, Lu, dessa comissão organizadora do Brasil? Não, eu estava com a Colômbia. Com a Colômbia, né? E tu lembra como foi a situação? Ah, sim, verdade, que merece. Ah, eu fui jurado, pô, e merecia que tava com você realmente, porque eu fui muito imparcial. Super. A Uhum. candidata do Brasil foi a candidata mais preparada da noite. Ela ficou em terceiro lugar. Uhum. E a candidata que tava com você, que foi Marcela, Sim. não tinha altura, porque ela era a menor da noite, se for falar de altura, e a maior era do Brasil, então estavam falando de altura, mas despreparada total. E eu fui muito parcial. Não jogo história, porque pra mim não interessa a tua história, vai interessar lá. Não me comove como jurado tua história, porque eles tentam isso na reunião com os jurados, a reunião que tem que contar as histórias dela, o que passou, o que sofreu, depressão de mãe, de pai, que era empregada, que era não sei o quê. Comigo não funciona isso. A gente tem que ser parcial. Então comigo não funciona isso, como jurado. Porque a gente sabe que elas apelam pra isso na reunião com os jurados. Apelam porque eu já Essa vi reunião isso. vale nota? É uma Vai. entrevista que vale 15% da pontuação. 15%? É uma entrevista privada, a qual as pessoas não tomam conhecimento, né? Ah, Que é uma avaliação feita internamente. Elas são avaliadas durante 15 minutos numa entrevista e Uma a lá uma. fazem perguntas pessoais, perguntas de conhecimentos regionais, culturais, turísticos, enfim, tudo a respeito da região amazônica. elas choram, conto da vida, choram mesmo, conto da vida. E tu lá de jurado, Eu assim. E no ano nem que eu comove. participei, a gente Coração foi bem muito, duro. a gente foi muito imparcial. Muito. E eu cobrei isso das duas juradas. Que era a Andréia Patra e Verônica Flores. Ninguém puxou pra nenhum país. Ninguém, a gente foi justo. Quando ganhou a Marcela, a gente foi justo. E a gente foi atacado, porque a gente saiu dali com polícia. Os jurados ainda ficam nessa... A Ainda gente tem essa, né? saiu Porque... com polícia. Então ela vem dizer que acontece isso há muitos anos. Por favor, quando beneficia o Brasil, eles não falam nada. Quando o Brasil vem ganhando há muito tempo, então por que ele vem ganhando esse tempo todo? Porque eles estão o quê? Puxando pro lado deles? Então para e pensa. Então não existe dizer que acontece há muito tempo. Quando ganhou Colômbia, eu fui super justo. E ganhou então por quê? Porque teve alguma máfia? Não, do meu lado não teve. E aí todo mundo disse que Mas teve, porque eu fui acontece. atacado. Eu fui atacado. Eu fui no outro dia, fiz um BO, entrei numa ação.
contra o município, porque eu entrei contra o município, porque o município, a cultura que estava levando, então eu não sabia o nome de cada um que estava me atacando, então eu entrei com a coordenação inteira. Fiz um BO, eu tenho esse BO. Ele consta. Porque eles disseram que iam tacar fogo no salão, não sei o que, então a gente tem que ser Ave parcial Maria. mesmo. Então a gente tem que ser parcial, e eu tentei ser parcial o máximo ali. Então não é uma coisa dizer que acontece há muito tempo. Quando favorece eles, acontece há muito tempo. Quando não, quando ganha a candidata deles, aí tá tudo bem. É difícil ter um jurado que realmente seja profissional, que seja do seu país e seja imparcial totalmente, né? É muito difícil. Existem, sim, a questão do profissionalismo. Eu também, quando fui, eu fui Sim. totalmente imparcial. Uhum. A Juliana ganhou porque realmente mereceu. Inclusive, a candidata do Peru que perdeu para ela estava indignada nas redes sociais, Eu falando também. coisas horrorosas daqui do município. Enfim, ela recebeu a pergunta que eu fiz na ocasião e ela não respondeu a minha pergunta, e nesse quesito ela tirou nota baixa e fez com que ela perdesse. E ela ficou indignada, né? E ela estava atacando hoje todos os brasileiros. Essa é a Kiara? A É. Eu acho que Kiara. nesse ano também teve uma torcida bem forte Sim, para Sim, ela candidato também pelo... teve. Tem a gente Sim, vai eu mostrar, lembro. porque E ela fala eu acho que que foi tem uns... inveja dos brasileiros, que não sei o que e tal. Mas isso não existiu. Eu realmente fui profissional e realmente dei a nota que eu achei equivalente ao que ela merecia. Esse print Kiara ex-Miss... Mas é raro, Lu. Acontece, acontece. Aqui. Mas E é falando da interessante a Kiara, gente... era da Kiara. A gente, Não tem ó, Sim, né? como. Já aconteceram Não algumas tem como não ser ela da é Kiara. ela foi Não tinha candidata, como não foi? ser da Kiara. Foi Kiara Chalu, não tinha como não ser dela. A entrevista, ela não se saiu bem na entrevista. É, mas não tinha como não ser dela. Ela colocou aí, Ela foi pode perfeita do ser... começo ao fim. Eu senti a dor dessa menina. Isso aí foi pra colombiana, não? Eu nem tinha É, visto isso, eu não vi. Ela. Peruana, ela é? Pode ser pantera e todo lo que tu quieras, pelo menos uma reina, como panteras estás bien. Pantera foi a colombiana que respondeu, né? Que Isso, que Ah, ela sim. queria. a Fernanda. A pergunta que foi feita é Uhum. que se ela reencarnasse, né, numa outra coisa, o que ela queria ser reencarnada e o porquê. Uhum. E aí ela respondeu que seria Eu numa. gostaria de saber quem fez essa pergunta É uma pergunta bem, para né, assim, essa candidata. estranha Olha, para um Miss. sinceramente. E assim, esse comentário dela aí ainda é um comentário não tão Tem outro maldoso. print de WhatsApp. Eu não vi. Ela fez Ela uns assim fez. bem de baixo calão mesmo. Isso aqui eu já printei do print, Eu é não esse do gosto lado aí. disso, de dizer de atacar, eu já não gosto. Isso fala muito sobre a postura da Eu pessoa. Aí me já- calei muito, tu vê que não. E aquela o que eu questão, falei, agora você falou a questão de a candidata chegar lá chorando, ela foi a primeira a se chegar se vitimizando. E eu E- também não levo isso pro meu coração. Hijos de, usted sabe que los odio. Lo mismo hicieron comigo, envidiosos, assim mandem a sus indígenas feíssimas, nunca estarão à la altura de Peru. E Esse na é- ocasião, Que inclusive, ela isso. fez comentários preconceituosos contra a Juliana. E assim, eu acredito que uma Miss, primeiramente, ela tem que ter postura, né? mas a Então, gente não tem que se uma vitimizar no verdadeira, palco, uma igual verdadeira foi a Juliana no Miss, dela em cima do uma palco. verdadeira Miss, eu acredito que ela não teria uma postura de falar algo tão baixo. Aí Eu levando não em gosto, conta. porque no dia das perguntas da Juliana que ela ganhou a confraternidade, eu nem sabia que tinha sido jurado, porque eu tava lá assistindo, porque fui convidado pelo governador, que era Jesus Galdino, o antigo governador da Colômbia. Eu não me lembro. Eu só lembro da. Esse nome não pode sair. Ela não olhava a Kiara desfilando, porque eu tinha vídeo e foto de cima, eu fazendo aqui, ela não olhava a Kiara. Na hora que a Kiara tava desfilando, ela tava conversando, ela olhava para outro jurado. Era 2 do Brasil, 2 da Colômbia, vocês estavam lá embaixo, E lembrei. 2 do Peru. Aham, e não olhava a Kiara. Por que não olhava a Kiara desfilando? Porque era uma mulher bonita, não tá acostumada a ver uma mulher que veio bonita, preparada. Da mesma forma que a Ela peruana, não antes de a Kiara olhava. sair, ela já colocava 10 no papel. Ela não Eu olhava. estava lá vendo, então, ela assim- não olhava a jurada de A Gente Vê. Eu lembrei que foi do lado do palco e eu tava no Ela era camarote do brasileira? governador. Ela era Ah, brasileira? Colombiana. não, Colombiana. colombiana. Ela não olhava a colombiana. Ela não olhava e eu ficava assim. E eu peguei e mandei mensagem pra ela, porque ela frequentava o salão. E disse, por que que ela não olhava? Ela tava lá e eu mandei mensagem. E ela olha, porque eu tirei foto de trás. E ela olha assim, porque eu tava aqui atrás. Não, por favor, de dizer. Aí quando foi a pergunta da Juliana, ela não respondeu nada com nada, porque eu estava lá. Foi feito. Se tivesse vídeo, ia ser muito bom ver. Ela falou sobre Não, foi perguntado sobre preconceito pra ela e ela respondeu a dor dela. a vida dela, a primeira negra a participar, a primeira não Foi sei o- o quê, o e que chorar, o que aconteceu, e na contar, verdade, com e ela, voltar, O e que aconteceu, voltar. na verdade, com ela foi ela ter a sorte de ter caído uma pergunta
que favorecia ela. Foi sobre Porque preconceito? a era sobre pergunta dela? preconceito. Então, Foi assim, sorte. foi uma pergunta que favoreceu ela. Eu Mas porque tu é perguntei sobre. brasileira, tu fez essa pergunta porque tu sabia que ia eu cair pra perguntei. ela. Não, a minha pergunta quem pegou foi a Kiara. Eu perguntei sobre empoderamento feminino. A Kiara não me respondeu nada com nada. Ela só falou de mulher do Peru, do Peru, do Peru, do Eu Peru. lembro que as mulheres E nada a ver, loretanas somos nada a mulheres ver. fortes, esforçadas, isso eu Nada a lembro da ver. fala dela, porque Não respondia a minha pergunta. A minha pergunta foi questionando a questão, ela, se ela fosse representante da beleza, eu acredito que foi algo assim, como que ela incentivaria o empoderamento feminino? Foi algo mais ou eu menos lembro nesse que ela sentido. falou, a mulher E ela loretana não somos respondeu fortes, eu nada, lembro só nada, disso, nada, que ela nada. falava muita, Tanto é que as muitas vezes. colombianas Aham. ficaram assim, não respondeu Eu a lembro pergunta. que era muito, ela falava de Ela, foi essa, em foi essa, tudo, foi essa. eu fui totalmente lembro. imparcial. Ela era uma mulher bonita, ela desfilou bem, desfilou, ela estava bem vestida, tava, no traje de gala eu dei 10 pra ela e tudo. Mas na pergunta ela não respondeu. Ela nem sequer respondeu mais ou menos. E eu dei nota baixa pra ela, não só eu, como os outros 4, 5 jurados, eu acredito. E foi Falando isso e que fala, derrubou. perdão, Então ela só não ganhou falando, Porque a pergunta só. pergunta é 15% da pontuação. Ah, então aí que E eu te as pego nessa outras, nota. e Então, as ela só outras, não ganhou por conta da pergunta. e as outras, E as outras coisas mas do a concurso diferença, inteiro. a diferença foi muito pouca dela não ter ganhado. Foi muito pequena. Acho que foi menos de 1 ponto. Foi muito pequena. Foi um dos festivais mais acirrados que teve. Por isso que eu tô te Então, a falando. questão foi a Foi a pergunta. pergunta que fez a diferença. Foi por conta da não Ela estava tinha, Pra ela. vitimização. pra você ter uma ideia, ela tinha acha que ganhado isso a nota pegou- da Claro, internet. claro, olha qual foi a pergunta. Eu nem Ela lembrava tinha, qual era. ela Eu tinha só lembro ganhado a nota da vitimação, a internet. vitimização foi muito Ela tinha forte. ganhado a pontuação da internet. Ela já entrou com 3% no concurso. Porque ela Eu não ganhou. lembro que tinha Ela ganhou. Na isso. época teve nota pela internet. E Quem ela ganhou? ganhou a do Peru. Esse ano ela ganhou. Aí foi no ano Ela seguinte já que eu fui entrou convidado com como jurado. 3%. Então ela já entrou Foi. convicta que ela ia ganhar. tu já entrou, eu não vou me abalar com nenhuma história triste. Não, por isso, eu já entrei assim, porque é muito triste ver alguém que se prepara, vai e arrasa em tudo. Isso é muito triste, Lu, tu te preparar o tempo Mas todo. ela também se Tu vitimizou. preparar. Ela Não, falou. mas na hora das Agora me perguntas lá na diz, frente de agora todo me mundo, diz. não. Mas nos jurados ela se vitimizou. Ela chegou lá dizendo que ela era de uma família pobre, que ela era isso. Eu também sou de uma família pobre. Mas eu eu também saio vou pra falar da trabalhar minha todo história. dia. Se eu for contar a minha Então, história, igual eu assim, ouvi várias pessoas tem dando aqueles que podcast aqui falando da reclamam, vida. Se eu que for contar da lamentam, vida e da tem minha aqueles que mãe, vão à do que luta. a gente vem, do que minha mãe fazia, Pois de onde eu é. venho, de onde eu trabalho, o que eu já fiz, ninguém imagina. E eu tenho que eu falando do que eu passo, do que eu já Exatamente. passei. Eu falo do que eu Ser sou pobre, hoje, ser da gay, é a mesma correria. coisa de a pessoa ter outra coisa. Cada um tem a sua. Se eu Cada for um falar tem sua só das minhas história. dores hoje em dia, eu nem gosto. É Eu um, acho que só me Todos têm fez as um eu ser episódio mais inteiro forte. só Aí tem pra gente isso, que né? continua naquela dor, naquela dor. Busca melhores, igual eu fiz. Igual eu fiz. Cada um tem que buscar. E não vitimizar. Eu vou chegar lá no concurso falando só das minhas dores? Ai, não, ali ninguém tá pra ouvir suas dores. Vai por causa de família. Procura um psicólogo. Tá bom. Mas tem gente que... Ei, deixa eu aproveita perguntar uma essa coisa que deixa vocês estavam discutindo aqui antes de começar. Quando eu cheguei, vocês já estavam falando sobre. Em relação à beleza. Porque é a primeira coisa que os olhos captam, né? Então, quando saiu a foto da peruana, o pessoal, meu Deus, a mulher vai ganhar porque ela é linda, não sei o quê. A beleza influencia nos requisitos aí do Confraternidade? Tem Não. algum critério? Beleza, ou não sei, alguma E coisa nenhum nesse dos sentido? critérios Porque a maioria da galera avaliados. que defende calorosamente uma candidata começa já daí, né? Uma boa parte das pessoas. E era bom até falar um pouco sobre os critérios para a galera entender de verdade Sim. quais tem são. os Tu tem os critérios critérios aí, aí. Lu? Eu trouxe aqui Tava os lendo aqui agora. critérios, se você quiser dar uma lida, a respeito do que em cada quesito é avaliado. Uhum. Tem aí o traje de carroça. O que é avaliado no traje de carroça? O traje típico, o traje de banho, o traje social, a pergunta, a entrevista com os jurados. São todos os quesitos a serem avaliados. Vamos avaliar aqui junto? Uhum. Eu acho que Por seria exemplo, Sim. desfile das carroças, que é 10%. Top 3 de vocês. Brasil. O meu, vou falar o meu rápido. Aí a gente faz assim: Brasil, Colômbia e Peru. Primeiro, segundo, terceiro? Carroça. Pra mim foi, eu sou justo. Então, Uhum. Brasil, pra mim, a carroça foi a mais bonita. A primeira vez que eu vejo assim uma carroça do Brasil com roupa no corpo dela. Uhum. Porque sempre até investem na carroça, mas no corpo. Eu disse para os meninos o que aconteceu que a peruana tava com top. Por isso que eu sou muito parcial. Então não tive candidata forte esse ano. Uhum. Eu encontrei a Lu antes, eu disse, eu gostei da evolução da Lu. Porque eu sabia que a Lu ia incomodar. Você falava pra todo mundo, porque a Lu é preparada, ela prepara uma candidata. Isso é muito legal. Lá na Colômbia valorizam ela. Quando eu falei de valorização, é porque valorizam. Então já tinha mudado para outro lugar, porque eu já tinha falado sobre isso. Eu acho que, pra mim, foi
É Brasil, Colômbia e Peru. Na carroça, professor. Eu também, Da mesma forma. da mesma forma. Eu acredito que a do Brasil estava muito bonita também. E a do Peru não ficou atrás. Eu achei só a fantasia no corpo dela, corpo. como ele falou, Uhum. pobre. A carroça dela em si Demais. estava bonita, mas o dela em si não estava. E também conta ponto, né? E também uma coisa que conta ponto na carroça é a interação dela com o público Uhum. e com os jurados, né? Então, acredito que isso também fez com que a Colômbia ganhasse um pouquinho mais de ponto, que ela desceu lá na frente dos jurados. Ela até foi convidar os jurados para dançar com ela, mas por questão de respeito eles não saíram, né? E aí ela se desculpou e se afastou e começou a continuar a dançar, tal, e explicou o que que era aquele momento, né, que ela estava fazendo ali, o Ela se baile que ela comunicou estava. com o jurado. A colombiana. Sim, ela estava explicando, né, que baile é alguma coisa que eu não entendo também, né? Ela estava mostrando ali qual era a cultura que ela estava representando naquele momento. A peruana também acredito que desceu e dançou lá com eles, né? Uhum. Mais uma coisa que pega muito é a questão da noite cultural, né? Que a noite cultural ela É, vale É, o 30%. segundo critério é exposição maior. cultural artística do seu país, Sim. 30%. 30%. Então, essa Começa você, exposição Lu. cultural Assim, é a noite de cada país, né? Por isso que cada país tem a sua noite, que é para demonstrar a cultura do seu país. E elas, obrigatoriamente, elas têm que sair em 4 pontos. A colombiana, ela saiu em 8 pontos. Então, assim, ela fez um arrastão em toda a parte das danças da Colômbia, né? Ela dançou da salsa, ela dançou com comunidade indígena até a salsa, né? Ela trouxe ritmos que as pessoas daqui nem sabem que existem. Eu, pelo menos, não conhecia algumas danças que foram apresentadas ali, né? E eu achei muito interessante, porque sempre fica naquela questão só das danças indígenas, né? Que é mais o nosso cotidiano aqui na região. Então eu achei isso muito interessante. A do Peru, ela se focou mais nas partes das lendas, né? Eu não sei se ela não sabe dançar muito e tal, mas ela focou muito na questão de lendas e participou de 1 ou 2 danças indígenas também, né? A Mari também, ela fez uma volta, né? Ela dançou carimbó, ela dançou um pouco de samba, né? Ela fez uma reviravolta também na parte cultural do Brasil, então eu achei assim bem legal também. teu top 3. Então meu top 3 seria Colômbia, Brasil e Peru. Pelo terceiro. Professora. Eu estive nas 3 noites, aliás, nas 2 noites. A noite do Peru eu assisti pela live, né? Agora, Brasil e Colômbia eu estava lá presente, assisti também. Para mim, Brasil, Colômbia e Peru. Brasil, Colômbia e Peru. A noite do Brasil achei. Eu também concordo. Pra mim, a melhor Achei. noite foi a do... Menos chata, né? Eu acho que é por conta do ritmo da gente também, conhecer o ritmo de cada O nosso país. ritmo brasileiro. Então, querendo eu ou não, posso a ser gente é hipócrita. influenciado pelo que a gente conhece, pelo que a gente vive. Exato. E, né, pelo que a gente conhece, não ficou chato. E a Uhum. chuva, gente, o pessoal debaixo de Eu também chuva e a concordo. apresentação Mas dela, eu ela se entregou acredito demais. que entre a noite, se eu for muito sincero de ver todas as apresentações do que foi passado, eu seria injusto se eu não dissesse que a melhor noite foi a da Colômbia. Da Pra noite? mim, a melhor noite foi sim da Colômbia. Colômbia, eu não conheço a cultura do Peru, né? Então, mas de vendo o que foi de bonito apresentado, mesmo sem dançar, de contar história, porque eles sempre contam Sim, história, ele tu pode sempre vem ver mais na parte das das histórias, lendas. Eu lembro que Eu do ano achei muito passado, bonita, a né? pequenininha contava as frutas e um interagia com cada uma, não sei se vocês lembram. Aí ela perguntava, como que essa fruta chama no seu país? Porque mudava. Como chama no seu? Como chama no seu? Porque muda algumas frutas. Então, eu acho que eles pegam mais essa parte de história mesmo. Sim. Então, pra mim, o meu top seria assim, Colômbia, Peru e Brasil, pelo ritmo que a gente já conhece, aquela coisa toda. Porque se eu for julgar o que o Brasil Não levou, né? não fez também tão bom, samba, horrível. Então, se eu for falar de muitas coisas assim que Porque desmereceram ela, eu a conhecer noite como, é como avaliada brasileiro, a candidata. a candidata, É a entendeu? candidata que é avaliada. Ah, não é o conjunto. Não- Aquilo não é o tudo ali conjunto. no. Não, O é o que é que ela avaliado é a aparece. candidata. É por isso que eu te porque falei que eu é não onde posso ser ela hipócrita participa. com Você pode até ler com a aí o que é colombiana. avaliado Eu não posso ser Na hipócrita noite com ela, cultural. porque ela veio com roupas bonitas Lê em todos. aí. Ela dançou com todo mundo muito bem. A brasileira, gente, o que que ela foi sambar e as meninas, eu acho que tem que dar um conselho que não, quando forem sambar, só sambar a missa e o povo, todo mundo ficar parado, só batendo palma. Porque toda vez a gente vê uma brasileira não sambando bem e as meninas que estão dançando sambando melhor que ela. Aí eles colocam em negrito. E esse item dependerá da candidata, né? Sim, Sim, é a Sim. participação Então, Eu pensei dela, né? que nessa noite eles avaliavam tanto o geral
A apresentação cultural do país e as entradas da candidata, mas é Ela- a candidata, ela- né? É a candidata. Então, pra Candidata mim, aqui. a Colômbia se destaca aí. A gente entra Colômbia, Peru e entra o Brasil. Importante ressaltar que até agora a gente ainda não chegou em nenhum item de passarela, não é? Ou beleza, sei lá o quê, e o Peru ainda não tá em top 1 em nada aqui. Ele tirou 100 lá. Uhum. Mas vamos lá, cadê o próximo aqui? Aí já vem os desfiles, né? Traje de banho, Sim, o típico último dia e é, de 40, gala. é 45% da avaliação, né? É Uhum. 10 em cada saída e a pergunta vale 15%. Como é que foi essa? Acho que dá pra falar dos três logo, das três passarelas, né? Banho. Acho que não, porque cada um foi uma coisa. Eu Então vamos assisti no de No banho. traje de banho é avaliado a passarela, são itens diferentes. Traje de banho, professora. É isso. Ana Letícia. Opa, chegou. Obrigado, mano. Não, a traje de banho ficou a peruana. Gente, ela foi espetacular no traje de banho. Aí ela chegou na praia No dela. né? quesito Exatamente. passarela, né? Passarela, Ela realmente ela foi muito passarela, boa. ela... Até porque ela vem se preparando há muitos anos, ninguém pode também desmerecer a história dela, né? É, Ela tem um exatamente. histórico, ela já vem de outros concursos, né? Ela foi Miss Universo Teen, então, assim, ela foi preparada por outros coaches fora daqui também. Então, assim, com certeza a passarela dela foi muito boa, eu gostei muito. Ela tem uma desenvoltura muito boa, ela é elegante na passarela, é algo que me cativa muito, a elegância e a postura da mulher, né? Então, eu acredito que realmente a passarela dela foi muito boa. A Mari, ela tem uma passarela muito bonita, mas lá, eu acredito que pelo nervosismo, ela não fez uma passarela tão boa quanto a que ela fez aqui no Miss Tabatinga. Que aqui eu gostei muito da passarela dela aqui no Miss Tabatinga, né? Mas a gente sabe que também devido ao nervosismo, a tudo que acontece ali, é tudo que envolve, principalmente a questão psicológica, né? Então, tudo isso Exato. abala muito. E eu achei que a peruana realmente, nesse quesito, ela foi melhor. E o top 2 e 3. Colômbia. Eu tenho que puxar essa sardinha do meu lado também, né? Mas eu também não posso ser injusta. Eu Sim, achei que a claro. peruana, ela, nesse quesito, ela. Pra Mas mim, ela se destacou disparando ou foi algo não, Não, pô, não tava um foi negócio- algo que Não, fosse não surreal assim, além da tipo, conta. 100, se fosse 100, as É. outras 50. Tanto é que eu até Não, falei, eu disse assim, não é ah, esse eu ponto. esperava algo bem melhor. Aham. Por ela já ter sido Miss Universo e tal, né? Eu, tipo assim, ah, eu achava que ela fosse impactar mais. Ela não- Acredito que ela até ficou com receio, porque no dia anterior, quando ela foi ensaiar, ela tropeçou. Então, acho que ela evitou dar giro, fazer alguma coisa, com receio de acontecer o que aconteceu no ensaio. Uhum. eu fico peruana, lógico, evidente. Depois a Colômbia, porque ela evoluiu muito. A passarela da colombiana foi perfeita. E a brasileira eu não posso falar muito porque teve pouco tempo de preparo, né? Então, pra mim, é uma passarela. Nada. Nada. E no Miss Tabatinga, a passarela dela é porque não teve ninguém. Assim. Concorrente ali. Tinha Isso no uma. traje de banho, né? Tinha uma que tinha uma passarela melhor que a dela, mas eu não entendi nada. Enfim. Eu acredito assim no traje de banho. Não tinha como não ser peru. Certo. E no traje típico, aí já Bom, traje típico eu já fico com a colombiana. Ela com certeza foi com o traje mais bonito, ela interagiu muito com o público, que é o que conta, né, no regulamento. Então, assim, na Colômbia, o que que a gente faz? Quando eu estou fazendo parte da coordenação, a gente foca muito no que conta ponto. Né? As pessoas visam muito, ai, como que as meninas vão vestidas todos os dias, como que elas, isso e aquilo, mas isso nem conta ponto, isso é só questão de visão externa. Ah, beleza, né? Quem é a mais bonita e tal. Obviamente, beleza impacta, ela impacta, né? Obviamente que o jurado vai colocar isso em consideração, mas se você observar no regulamento, em nenhum momento a beleza é questionada. Em nenhum momento ela entra como um critério de avaliação. É tudo o que envolve além da beleza, não só a beleza física, a questão de estereótipo. pra você, então, Colômbia. E Sim. 2 e 3. Eu achei A muito peruana bonito veio com uma também. cobra gigante, né? Mas eu achei um design muito meio estranho ali. Eu não Nossa, gostei. eu Eu ia achei que comentar ficaria isso. Colômbia, Brasil e Peru. Aquele não vou Eu falar. acho que tava solto, né? Parecia que ela tava meio- Ela tava, tipo, segurando. Sim. É porque Ela aquele, tava se segurando, vocês aquilo observarem, atrapalhou aquilo demais a ali, sim, evolução o dela. traje dela no corpo era bonito, mas aquela cobra ali Aquela Tava solta em cima cobra, só dela, ficou entendi. feio. É. E aquela cobra ali foi tirada do
da carroça dela, né? Tava naquela carroça dela, aquela cobra. acho Então, que assim, aquela foi feita cobra, para a carroça, não foi é, feita para o traje típico. Uhum. Foi algo Eu improvisado. acho que eles veio. É porque se é, você observar no regulamento, fala da tem aí a fauna, parte flora, que né? você pode fazer uma interação. Então, eles colocaram uma lenda, algo assim, na história, para poder fazer jus ao traje típico dela. Ela trouxe numa lenda, né? Uhum. Eu esqueci até o nome mas da, ficou que é aquela muito cobra. estranho. Mas eu achei, eu Que o particularmente achei matador Não, feio. ela, matava na os verdade, animais. ela saiu como a guardiã da floresta, né? É, Algo assim que Daquele, que eles daquele comentaram, bichinho. né? Era a guardiã da floresta. Aí tinham os integrantes lá que saíam como os animais da floresta e ela era sim, a porque era guardiã, opcional. Ela né? poderia sair tanto sozinha quanto num cenário, né? Isso daí fica a critério de cada Mas país. ficou muito estranho Mas eu achei aquela. muito estranho também. E eu Eu, acredito eu que não ficou gostei. Colômbia, Brasil e Peru. E para mim, Colômbia, Brasil e Peru também. Achei lindo. Aquele traje da colombiana foi divino. Rico, né? Do Randy. Rico, Sim, Do é do Randy, eu Randy. conheço, eu sigo no E, Instagram. Nossa, e aquele Eu amo traje riqueza, né? Eu não era posso muito mais falar. bonito hoje a ainda. colombiana Porque está quando eu falo surpreendendo. Ela de surpreendeu. concurso, eu falo de riqueza. Se você não tem condição, não participa. Eu critiquei no Miss Tabatinga porque se você não tem condição de participar, você não participa. A candidata que eu marquei foi o traje que a Melry usou. E aí, ela usando uma confraternidade, no Miss Tabatinga não funcionou e na confraternidade funciona? Não tem lógica, né? Aí vocês já verem. O que, perdão? Não... Eu viso muito a riqueza. Uhum. Se tu não tem condição, tu não participa. Fica em casa. Colômbia veio riquíssima. Riquíssimo. O traje típico dela foi riquíssimo. Muito lindo. Do Randy. Quando eu vi, vou citar o nome, Perfeito. eu já sabia. Ele postou hoje no Instagram, né? Hoje Sim. foi que ele postou. E é que o traje Ontem. dela, ele acendia todo, na hora não funcionou. Aham, eu vi, ele Ele postou o vídeo. acendia. Ele postou o vídeo. Ele é lindo. E então, eu amo a riqueza. O traje típico da brasileira foi usado no Miss Tabatinga pela candidata que eu marquei. E nem se Pela destacou. Gabi. Pela Gabi. Tinha altura, tava com traje E rico, parecia muito com aquele tava que com vestido Sim, é o rico. É o mesmo? Eu achei Entendeu? que pecaram no traje típico dela. Como é que tu vai botar, então, uma menina não ganhar no Miss Tabatinga, que foi um concurso municipal, vamos dizer, aí tu vai pra confraternidade... Não, foi 2 vezes representar no um Miss. país? Né? No ano foi passado, retrasado, uma outra Foi? candidata também Poderiam usou. ter investido, Claro, né, é que eu te no traje digo, típico entendeu? dela. Mas mesmo Então, assim, ainda achei ainda melhor claro, que a da peruana. A peruana foi claro, muito da peruana foi prejudicada horrorosa. aí. Assim mesmo, eu ainda postei, marquei É. o estilista, o Adriano, que eu disse já foi usado, tá aí a prova de que foi um traje que se destacou no Miss Tabatinga e que não foi notado. Foi reciclado na confraternidade. Então fica Colômbia, perdão, Brasil e Peru, porque a Peru tava super prejudicada com aquela cobra. Eu jogaria aquela cobra no chão e ia fazer um desfile Nossa, incrível. aquilo ali Brincaria Sim, com a ela ficou toda cobra. limitada, né? Nossa. Eu jogava aquela cobra no chão, brincaria com a cobra, botava na mão, fazia o Foi cão. estranho, Não limitado. queria nem Seria a saber, própria eu seria a cobra, cobra, meu amor, né? Eu acho que ela ficou nisso. Então aí eu fico com Colômbia. Colômbia até agora se destaca. É, eu também. Traje de gala. Bom, Sincera, trajes Lu. de gala, eu achei a peruana muito bonita no traje de gala, mas eu não assisti o desfile dela. Foi o Uhum. momento em que eu saí pra guardar as coisas no hotel e eu não assisti o traje de gala Ah, não dela. é isso não. É isso? Não é. Não. Aí foi o da primeira noite, né? Noite indígena, né? Foi. Na noite Ah, é, indígena. não foi. Ah, esse vídeo Mas tava riquíssimo. Eu Por que assisti, que eu ela não usou esse assisti um vestido? vídeo que postaram e eu vi que ela estava muito limitada com algo que ela carregava no braço. Era uma cauda que ela trazia no braço e que ela estava bem limitada. Ela não conseguia nem fazer uma pose. Porque quando ela ia mudar, escorregava e ela tinha que trazer de volta. E assim, ela ficou bem incômoda com aquilo e eu achei a passarela dela prejudicada no traje social por conta disso. Uhum. Eu vi um vídeo, cheguei a ver um E o vídeo. da Mário Melli? Tu viu o da Mário? O desfile Ah, dela, tá aí o da não, eu Peruana. não vi. O Ela desfile da tava com Mari a eu não cauda. vi também. Eu só cheguei na hora que a Fernanda já ia sair. Riquíssima. Isso. Riquíssima, gente. Sim, o traje dela tava muito bonito, mas aí ela já tinha tirado Qual foi o a... top 3 de você a no traje de parte gala? do- Lu começou falando. Teu top. Vai, Lu. Ela tirou aí nesse momento ela já tinha tirado porque justamente estava incomodando Mas eu ela. já usei um vestido com isso. E ele é assim mesmo, Lu, não é caindo, não. Ele desce no meio do braço, ele dobra bem aqui. Ele é um laço atrás da costa. E Não, quando ele mas o lá, dela não ele era sobe, preso. O dela não ele era vem preso, aqui. era solto, tu viu? Mas é, eu também, o que a Gabi usou é assim, o que eu mandei fazer também pra me usar em Que era Salvador. solto. Não, mas geralmente ele é mais preso no braço. O dela tava muito solto, ficava O assim, meu é uma assim mesmo, argola. igual o dela aqui. Ou é numa luva, É aqui geralmente ele atrás. vem ou numa luva, ou ele vem
mais justo aqui no braço para você poder puxar, pelo menos para colocar a mão na cintura, fazer algo. Mas ela ficava limitada. Se você observar a passarela dela que ela sai com isso, ela fica bem limitada. Todo momento que ela quer fazer alguma coisa, ela perde a postura para arrumar o traje dela. É o que eu falo, às vezes um vestido ele atrapalha muito, assim como um salto, né? Em vez de ele ajudar você, ele prejudica. É algo que você tem que ter muito cuidado, que vai além da beleza, vai em algo que vai te auxiliar a fazer uma boa passarela, não algo que vai te prejudicar. Tem uns que eles te flopam. Uhum. E nisso, a conclusão. Eu acredito que a questão da passarela, por causa desse desgaste que teve na passarela peruana, a colombiana ficou à frente Primeiro. dela, na questão de ela conseguir desfilar bem com o vestido que ela tava. Segundo. Eu não assisti o Tu da não Mari, assistiu? eu não assisti, então eu não tenho como medir as duas. Eu assisti o da Peru num vídeo que colocaram. A do Brasil eu não tive muito tempo ainda de ver rede social, porque eu já tive que engatar no trabalho. E eu não consegui. Se vocês estiverem aí eu posso avaliar. Ah. Quem assistiu, professora? A senhora assistiu as 3? Eu assisti da Mari, Uhum. a entrada dela, né? Assisti da Peru. Assisti das 3. Qual é o seu top É. 3? Eu gostei da passarela da Mari. Mas ainda assim, a Até- peruana estava deslumbrante, gente. Tá aí, a peruana. Estava deslumbrante. Eu gostei muito. Ela ficaria em primeiro. Ela ficaria em primeiro. Em segundo. Mari. E a colombiana, É, a a colombiana. Fernanda em terceiro. Isso. Jones. Solta o que tava tu quer vendo. falar. Pode falar que Eu- ele tá com uma cara de Ah. maléfico aí. A Colômbia, eu não tenho como não dizer da peruana. A peruana foi incrível, posturada, porque a gente vê toda a dificuldade, ela evoluiu muito. E sem citar que se a peruana não tivesse, meu amor, a colombiana ela tava perfeita do começo ao fim, desde a primeira apresentação. Então eu não. A passarela da colombiana, perfeita. Meu primeiro lugar, Peru. Segundo, Colômbia. E terceiro, Brasil. Terceiro, Brasil Mari. não teve passarela. Brasil, ela andou no vestido. Pode botar o vídeo pra ver. Ela andou no vestido. E sem falar no vestido pobre, pobre, pobre pra uma confraternidade. Meu amor, super pobre. Era melhor ter pegado um vestido de qualquer estilista que já tem que usado 1000 vezes, que tava melhor do que aquele tecido. Ou então ter emprestado um da peruana. Ou até mesmo o dourado que a colombiana usou. Porque o dourado que a colombiana usou na doente indígena, riquíssimo. Eu emprestaria dela, amiga, me empresta. Ela ia estar melhor. Olha, aquele vestido da primeira noite, pra você. Pra, Eu usaria na final, pra se fosse colaborar. Não. Ele prejudicou. Não sei se você viu que elas tiveram uma Olha, pequena ela passarela desfilou no muito Sim, início. lindo. na primeira E ela vez, saiu- no Olha, final, Olha como que ela desfilava. anda. Ela anda meio incômoda, porque o vestido pesa uns 10 quilos. Mas ela tá classuda nele, funciona. Sim, só que ele tava muito pesado na barra e ele ficava descendo. Porque ele tava muito Aí ela pesado. tá bem Só limitada a mesmo. barra tava pesando ali uns 4, 5 quilos. E ficava o tempo todo, então incomodava ela caminhar. Olha a riqueza. Ele era delas. muito lindo, porém prejudica a passarela. É um exemplo, né, bem claro. Mas aí essa noite não valia ponto, então Aham, uma ficou tudo riqueza. ok. Sim. E as perguntas, elas responderam o que foi. Acho que, embora tenha sido muito, muito feia a pergunta da colombiana, foi a mais tranquila de responder, né? Tranquilo De ser não, objetivo, né? assim. Tranquilo ou não, né? Por quê? Esdrúxulo. Porque assim, leva você a pensar, tipo, no que eu gostaria de voltar numa outra vida, Uhum. né? No quê? E na primeira qual vez o que significado perguntaram, disso pra você? na primeira vez O que perguntaram, porquê ele disso? falou quem, ele não falou o que, ele falou quem. Aí a Fernanda ficou pensando, aí da segunda ele falou o quê, aí ela já meio que tranquilizou, né? E realmente ela No refletiu na hora. no que você gostaria de voltar, né? Uhum. Então, assim, é algo assim muito reflexivo, né? Que realmente te leva a pensar. Tipo, na hora eu fiquei, todo mundo ficou sempre olhando lá dentro, né? Tipo, no que eu gostaria de reencarnar, né? E por quê? O que é mais importante do que eu, quanto humana? No que você gostaria de se reencarnar? Olha, agora até eu entrei no limbo da reflexão aqui. Então, Mas e assim, aí? ao mesmo tempo que parece algo simples, é algo muito reflexivo. Seria uma E eu fênix. acredito que ela pensou muito rápido. Eu falei a mesma coisa, eu seria uma fênix, por quê? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu tô com um problema aqui e tal, eu choro um dia, no outro dia eu estou lá, brilhando, pronta pra outra, né? E a fênix, a gente sabe que ela tem esse poder, né? Eu Quando ela seria tá um fraca, lobo. ela se reserva e depois ela se recompõe e volta com todas as forças.
E eu achei gostei até da que ela pergunta pensou dela. rápida. Ela pensou rápido, né? Ela falou justamente, realmente, quem conheceu um pouco, a gente pode até dizer, eu não me comovo com a história do outro, mas quem conhece a história dela e quem conviveu com ela e conhece o ser humano que ela é, sabe que ela é uma mulher muito forte e valente. Muitas não estariam onde ela está hoje. Então, assim, é uma história que eu, assim, admiro muito ela enquanto mulher. Ela, tão menina, precisou ser muito mulher na idade que ela tem, com 17 anos de idade. E o quão ela tá precisando ser forte, de passar por todos esses comentários maldosos, que infelizmente a internet nos proporciona isso, né? Ela vem para trazer benefício e infelizmente também tem aquelas pessoas que só estão lá para disseminar ódio e. Enfim, é uma situação que acredito que as pessoas precisariam repensar, né? De saber que por trás daquilo tudo existe um ser humano, existe dor, existe uma pessoa ali. E eles não respeitam isso, né? Então eles só sabem atacar. E é uma coisa que eu sempre falo, para para eu me valorizar, não vou colocar nem na segunda pessoa, para eu me valorizar, eu não preciso derrubar ninguém, eu só preciso elevar a minha bandeira, eu não preciso dizer que a tua bandeira é inferior à minha, eu não preciso te criticar para tentar me colocar em cima. Então, eu acredito que se cada um só torcesse pela sua e colocasse pontos positivos da sua, ficaria algo mais bonito de se ver. Eu acho que as pessoas elas aguardam uma oportunidade para botar suas frustrações para fora, Exatamente. né? Porque Porque muitas dessas E a pessoas não estariam lá internet e não se virou colocariam lá. aquele O Peru lugar, fez né? campanha. Eles fizeram campanha porque a gente tava postando no perfil do podcast os cortes, né, da semana retrasada, eu acho que ela teve aqui. Sim, A gente tava postando os cortes e aparece quem compartilha nos stories. E um monte de peruanas que aparentemente são do mundo da moda, dos desfiles. Eu abri o perfil, tinha lá, né? Miss não sei o que, senhorita não sei o que. E compartilhando, é nessa aqui que vocês têm que comentar. E vão lá, não sei o que, sim. comentem, diga que é roubado e Eles são tal. muito unidos em questão a isso. Tanto é que logo que o concurso terminou ali naquele momento, eles mesmos saíram no meio da população pedindo que a população corresse para manifestar, né? E levar o pessoal para a porta do hotel. Eles que montaram todo aquele circo. Tanto Uhum. é que a gente teve que sair escoltado lá por baixo. E eu achei, assim, uma situação lamentável. Eu fiquei me perguntando o que eu estou fazendo aqui. Por que que eu preciso estar passando por essa situação se eu não fiz nada de errado? Por que que a Fernanda precisa estar passando por isso se ela não fez nada de errado? Ela só participou de um concurso com um único objetivo, de competir e tentar ganhar uma coroa. E eu sei que ela se esforçou tanto quanto as outras e que ela conseguiu sim se evidenciar em diversos momentos, como foi colocado aqui, e a gente viu que em diversos momentos todos concordam que ela se saiu muito melhor. Então, assim, por que acusar ela que não teve nada a ver com o julgamento que foi feito, com a avaliação que foi feita? Ela só estava lá como uma simples participante, como poderia a Mari também, que passou por muito preconceito, muita gente atacando ela, né? Então, assim, eu acho um desrespeito total. Eu acredito que se você quer fazer a diferença, então que você se inscreva e vai lá e faça a diferença, se você se acha tão boa a esse nível, né? Dói, né? Sim, Foi o que eu passei, né? Então e é assim, necessário tu passar só pra te ter. Quando eu senti essa dor, que eu falei, nenhum brasileiro concordou, porque eram eles que estavam fazendo isso no ano da Marcela lá comigo. Eles que quebraram o hotel. Tu lembra o Anaconda? Quantos brasileiros quebraram? Que a organização de Letícia disse que não ia mais participar com a coordenação do Brasil. Quando tu A foi Marcela jurada, saiu escoltada também. sim. Então a gente tem Então, que dar de assim, César o que é de César e lembrar. Quando foi a minha dor, não incomodou ninguém, né? Todo mundo achou maravilhoso quando os brasileiros estavam lá quebrando, fazendo e acontecendo, se unindo para fazer esse vandalismo como fizeram. Aí esse ano o Peru fez isso com uma candidata realmente forte. Aí tu te colocou o que que eu fiz para estar mas eu passando também por saí isso? escoltada do ano da Marcela. Tu esqueceu Entendeu? disso? Porque você tava do Eu lado estava com dela. Não, ela, eu mas tu saí tava com ela. Eu tô escoltada. dizendo não pelo lado do Brasil. Pra você ver, porque tu também tava do lado da Marcela e eu fui jurado. Sim, Não te colocando do lado do Brasil, porque nós fomos eu pro outro sempre fui lado. julgada Eu porque eu lembro. trabalho com a Com a Colômbia, né? Então, Colômbia. assim, as pessoas não veem que além do patriotismo existe o profissionalismo. Aham. E eu digo que é lá que Então, nós somos então, valorizados, porque eu assim, também já fui não convidado para deve se maquiar. colocar em você vai evidência essa trabalhar questão. Eu onde posso você desenvolver meu chamar. trabalho onde eu quiser, se eu Eu falei quiser isso pra ir ali Lua. em Santa Rosa, desempenhar o meu trabalho, Claro. eu posso, se eu quiser ir em Letícia, em qualquer lugar. Eu estou buscando fazer um trabalho honesto.
Então, assim, acredito que até isso as pessoas se incomodam. Eu passo, as pessoas jogam piadinha Eu na lembro, num ano que confraternidade, tava, acho que foi sabe? ano passado, que Ai, eu é fiz show. traíra, é não sei o quê. Aham. Então, Foi ano assim, passado que eu fiz show, eu sabe, vi é uma isso. coisa assim tão pequena, eu não me incomodo. Eu, particularmente, não me A incomodo. Quem faz Lu isso perde o tempo. tava no lado ano passado e eu outro lado. Aí a gente só se cumprimentava lá, via, e eu via como o povo do Brasil tratava eu e Lu. A gente se cumprimentava ali normal como pessoa, eu não tava com nenhuma, e a Lu tava com a candidata dela, né? E aí eu via o como o Brasil. Foi ano passado ou ano retrasado? Retrasado. Retrasado, perdão, ano retrasado. E como eles são. Não, Lu, foi antes. Quem foi antes que tu pegou da Marcela? Antes da Marcela, não. Antes da Marcela, eu fui jurada. Foi da A Juliana. Marcela foi a primeira candidata primeira? colombiana, foi. Depois da Marcela, eu fui com a Sabrina, no ano seguinte. Foi com a Sabrina, então, que a gente se encontrava nos bastidores. Foi que eu desfilei, que eu tinha acabado de vir da. Sim. Que o Paulo maquiou ela, né? Foi exatamente isso. E eu via que como a Lu tava ali, foi lá que a gente se via nos bastidores. Ela por um lado, É. tratando ela super diferente, todo mundo via que passava do lado e o Brasil não existia. Foi aí que eu te falei, nós não somos valorizados lá e nós somos valorizados aqui porque a gente foi chamado, que era eu, você e Paulo que estava sendo contratado por Colômbia. Foi o ano que tu fez o discurso lá? Não, esse primeiro ano eu só fui desfilar. Eu tô na confraternidade desde 2020, assisti a primeira vez, depois da pandemia, a primeira foi 2021, né? Que da Isso. Kiara. Kiara, aí depois. Não, primeiro foi Kiara. Uhum. Foi Kiara. Aí depois foi. O ano da Juliana, Marcela. Juliana, Marcela. Não, a Juliana foi no mesmo ano da Da Kiara. Kiara, pois é, Juliana Aí ganhou. em seguida foi Marcela. Marcela. Aí depois foi no ano da Sabrina, Que quem ganhou foi a. quem foi Tainá a- aqui, Não. e quem ganhou foi a peruana Ângela Reateg. Essa eu não fui Reateg. jurado, eu fui jurado no ano da Marcela. Aham, da Foi no ano da Marcela. Marcela. No ano da Marcela participou Marcela, a Maria Mercedes Maria aqui. Mercedes, sim. E Foi. lá do Peru foi a Dana. Dana. A Dana. Aham, eu lembrei. E aí, desde aí, a gente vê o quanto a gente não é valorizado aqui. Eu citei isso lá. Eu digo, a gente tem que estar em outro lado. Olha o quanto que tem brasileiro apoiando uma colombiana, apoiando um outro. Por quê? Porque aqui não valoriza a gente, quer as nossas coisas aqui de graça. E tudo tem um custo. Eu tenho um honorário. Eu cobro por horário. A Lu cobra por horário. O profissional vai cobrar o que vai fazer. Ah, porque a Lu só dá aula, ela tem que dar de graça? Porque a Lu só tá ensinando, ela tem que ensinar o que Só? ela aprendeu de graça? Mas é assim que verem, É. né? É só o tempo dela, é só o tempo. Ah, ela vai querer cobrar o tempo? Ela tem que cobrar, como eu já escutei isso, vai querer cobrar o tempo? É o meu tempo. É o meu valor, não é o meu preço. Se eu não me valorizar, quem vai me valorizar, né? E te digo mais, dizer eu isso. já dei muito o meu tempo gratuitamente, já Já, trabalhei eu muito lembro. de forma voluntária e sempre recebi ingratidão como lembro. resposta. Quando eu te conheci, a gente Então, trabalhou assim, junto num tempo lá, eu lembro. Então, assim, hoje em dia eu busco, né, fazer as coisas o mais profissional possível, até porque quando falta alguma coisa na nossa casa, a gente tem que correr atrás. Claro. As pessoas que te julgam lá fora não chegam para perguntar se você tá bem e está precisando de algo. É fato. Então, assim, é algo que para mim é irrelevante. Quem fala de mim nesse quesito pode ter certeza que tá perdendo tempo, que não me abala em nada. Você é profissional, então em qualquer lugar que convidar ela, independente do país que fosse, poderia ser no Miss Brasil, a Lu sendo amazonense, Rio Grande do Sul, chamar ela vai esquecer que ela é amazonense porque ali ela tá trabalhando e ela tem que fazer jus ao nome dela, Lu Aguiar. Obviamente, até porque se a candidata se sai bem, está refletido no meu profissionalismo, trabalho. no meu nome, Eu né? Então, concordo. não é a questão de você estar contra ou a favor de alguém. de É alguém. você É o estar seu colocando o seu trabalho, profissionalismo ali naquele momento. Voltando para cá para a gente finalizar essa avaliação que a gente está fazendo. E na pergunta, o top 3. A pergunta. Bom, A A peruana falou ela bastante, né? falou Eu só não sei bastante, se foi. mas ela não respondeu muito a pergunta, mas ela respondeu, assim, parcialmente. Uhum. Ela não foi totalmente leiga. A colombiana, ela respondeu a pergunta. Ela só não se estendeu. Ela foi curta e Uhum. objetiva. Né? Ela disse que ela queria ser uma, não sei se era onça preta ou se era pantera, eu Pantera, não sei. pantera. Uma pantera. Eu não sei qual é o nome que falou em espanhol, eu não entendo muito também. Só sei que ela falou por ela ser uma mulher forte, valente, determinada, né? Que sempre está disposta a ir à luta. Então, assim, foi curta, mas foi objetiva, respondeu a pergunta, né? A Mari, a pergunta dela eu achei, assim, muito difícil, né? Assim, foi uma pergunta sobre a inteligência artificial. No né? meio desse dialeto todo, de você ter português, espanhol, o ticuna, eu Sim. fiquei com medo, porque eu já falava IA.
E ela IA não pode, entendeu o IA pode ser significado. Eu qualquer falei, pronúncia, né? sim. Linguisticamente Eu disse, falando, meu pode Deus, ser será que ela qualquer vai outra saber coisa. o que que é IA, E eu, na minha né? cabeça, fala inteligência artificial, não fala IA. E eu fiquei. É, mas eu acredito que o Otto tenha explicado Sim. para ela o que que é IA, né? Eu acredito que ele, na hora que ele traduziu para ela, ele tenha explicado. Uhum. E eu acredito, assim, no meu top, ficaria... Pelo fato de a Perona ter respondido parcialmente, mas ela ter colocado em pauta coisas importantes, eu acredito que ela ficaria em primeiro nesse Uhum. quesito, a Colômbia em segundo e o Brasil em terceiro, né? Parabéns. Jones, também? Eu faço das falas da Lu a minha e eu gosto de ver isso, a gente ser muito sincero e por mais que a gente trabalhe, a gente saber que ali era uma coisa delas, não dependia de você ou de outra, dependia Sim. dela com ela e Até do que porque a ela se pergunta, preparou pra responder, né? antes, em alguns certames anteriores, eles passavam as perguntas Uhum. pelo menos um dia antes, ou às vezes até no dia mesmo, eles antecipavam a pergunta. E esse ano, desde o ano passado, eles não estão fazendo isso. A pergunta é na hora, né? Então, assim, é o que a sua mente é capaz de captar. Então, por isso que eu falei, né, que eu achei que a Fernanda ainda pensou rápido, porque ao Pensou. mesmo tempo que é uma pergunta que você vê, uma pergunta besta, uma pergunta simples, é uma pergunta gente que fica realmente nervoso, né? leva você, né, num outro complexo. Uhum. Se Eu eu digo pra todo mundo que eu reencarnar, ajudo no assim, que eu eu quero pego do começo e o reencarnar? fim. Se fosse uma pergunta longa, né? Eu pego o começo e o fim pra não ficar feio. Pego um pouco daqui, já. E eu gostei disso dela. Perdão, ela foi rápida, direta, mas não foi algo assim que, Ela foi nossa, simples e a objetiva, mas não inteligência dela, impactou, nossa, Ela não né? conseguiu Ela não expandir. falou tanto quanto as pessoas gostariam de Uhum. ouvir, quanto se espera num certame Uhum. de... Então, eu também fico com Peru, Colômbia e Brasil. Professora. Eu gostaria de pular, porque, na verdade, assim, eu não vou dar minha opinião, por quê? Porque né, justamente nessa hora foi a hora que eu voltei para casa. A senhora não acompanhou, né? Eu não acompanhei. Mas, logicamente, que você vê na internet, né? Eu Sim. vi, não vi a da peruana. Eu vi alguém comentando que fizeram uma pergunta a ela, mas ainda não vi na internet a resposta dela. Vi a da brasileira e a da colombiana. Tanto é que quando eu vi, que pergunta é essa? E aí eu digo, gente, mas que pergunta mais esdrúxula. Será que eu estou ouvindo isso? Né? Eu também Eu fiquei impactada, Será que estão sinceramente. lendo errado? Todo mundo sempre Não, olhou assim, é. tipo, essa Eu- realmente... Será que estão lendo É, errado? Eu realmente. pensei que era uma brincadeira, alguma coisa mais Não, eu descontraída. também, né? E aí ela, né, no final, na pantera, né? Aí, eu achei até engraçado. Foi a reação que eu Mas tive. Eu acho que enfim, todos ficaram assim, eu né? acredito que sim. Então, eu não vou opinar nessa questão aí das perguntas, porque... Eu quero fazer uma realmente- observação importante aqui. Ninguém vai somar nota, nada aqui, mas a Perona realmente ganharia? Porque olha só, a gente falou das carroças, a Peru não tá no top 1. Exposição cultural, que é à noite, que é 30%. A Perona não tá no top 1 aqui, tá? Importante falar. Claro, teve a entrevista que ninguém sabe como foi. Aí a Perona aparece em primeiro no traje de banho, no traje de gala, 20%. É, 10. Uhum. Mas não tá no de fantasia também. não. E agora aparece no jurado, então são 35%. Só que ela tá no nosso top 1. Aí agora, imagine... Vai falar. A jurada que fez todo o enredo, vocês viram que ela deu 90 pra brasileira e depois ela, pra peruana, Ela- depois ela rabiscou? Ela rabiscou. Erradíssima. Isso eu digo Uhum. na cara dela sem erro. Erradíssima, porque se diminuísse a nota do outro, Peru continuava ganhando. Por que que ela deu 90 e depois rabisca? Ela não tinha que ter feito isso. Então, se é pra falar de ética, ela foi a primeira que não teve. Como é que ela rabisca uma nota depois de ela já ter dado? Aí eu vou voltar atrás porque Não, algo ela pessoal... não errou, foi na hora de... Não, amor, tá aqui Ela, embaixo. ela ó. deu 90 no Bota Brasil. a imagem aí 90. das notas. 90 Pois embaixo. é, mas foi na hora de repassar o resultado, que era 90 90 no do Brasil, e ela colocou Ela no botou lugar errado. 73. Não, amor, tá aqui embaixo. Ó. A primeira nota Tá aí, ó. dela
Tá aí Foi na tela. 90. Pois Tá aí, é, ó. mas foi na hora de Lá escrever. embaixo, Ela ia não. escrever 90 aqui no Brasil e ela escreveram lá no Peru, entendeu? Não se rabisca a nota. Isso é um Foi. dos quesitos Não, mas foi na hora. principais. Não Mas se pode, você amor. olha, mas se Mas você não olhar, pode. mas esse daqui não É, é o papel da mas votação. seria. Mas esse aqui Não não pode. é. Aqui é tem só o papel. papel, Sim, aquela tem a folha planilha. individual Sim, de cada na planilha jurado. dela é Depois essa soma nota. e Sim, passa para. foi na Pois hora é, da deveria ter uma somatória. planilha Mas essa daí é a planilha digitada, né? oficial da soma? Não, aqui foi quando eles somaram lá na hora. Fizeram um Mas, rascunho, mas então. Isso aí existe, é um sim, é um rascunho. rascunho, mas na planilha oficial, a nota dela, o Daí resultado eles dá isso. passam Sim, para uma foi na hora que planilha. quem passou, que foi passar, que passou errado. Gente, se isso tá equivocou. riscado 3 vezes. A gente vê que tá riscado de lápis, tá riscado de 93, caneta. E o 73 ali, 90, isso não foi riscado só 2 vezes, Lu. Tá aí, ó. Isso foi riscado 73. 3 vezes. Não adianta. Botou 90, 70 e tem alguma coisa riscada de lápis ali em cima de novo. Vocês podem ver. Não tá só 2 notas. Não tem como dizer que foi 73. riscado. Ah, eu botei só. Se ela tivesse só errado, ela tinha botado só um 9 ou só um 3. Ela tinha que botar o 90 e depois. Não, meu amor. Ela mas sabia assim, porque Brasil. eu não sei quem foi que Peru, escreveu, tá não aí, sei se ó. foi Não tem ela, como, não sei gente. quem Não tem foi. como. Tá isso, não foi riscado só 2 vezes. Você vê benzinho. É estranho, né? E Aparecer depois 73, como não conseguiram tem. essa Ela deu 9 planilha, pro né? Brasil, 9 pra Isso outra e compromete. 77. Isso aí foi um vídeo do Portal Tabatinga, que Aí, a não Silvana tem como. tava gravando lá na hora Sim. e Não tem como. alguma pessoa mostrou essa É o daqui é a pessoal do nota. Peru que Do tava Peru, com né? a- Não tem Mostrou aí, o como, pessoal amor. Não printou. tem como. Ó, pra você ter uma Compromete, ideia, né? Todo Uhum. evento, É, né? o pessoal do Peru Ela hoje, perdeu todo o né, meu respeito quando eu vi isso. eles falaram sobre a questão da nota, tal, que eles já sabiam que ela, na noite, quando ela chegou lá, ela só precisava participar, que ela já tinha ganho, porque eles já tinham tido acesso à nota. Como é que ele tinha tido acesso a todas as notas? Se a gente não entrega a nota, você já foi jurado, você sabe disso. A gente não entrega a nota antes. A gente entrega todas as notas no último dia. A gente fica com a pasta, a gente recebe a pasta na primeira noite e devolve a pasta na última noite. Então não tem como o Eles jurado... já sabiam as notas? Sim, ele falou na entrevista. Ela, quando chegou na última noite, ela sabia que ela só precisava se apresentar porque ela já tinha ganhado. Tem o vídeo Ele do fala jurado mesmo. peruano aí? Entendeu? Então, Coloca como aí. é que ele tinha tanta convicção Uhum. disso? Ele já sabia tudo que ele tinha Eu arquitetado acho que por a gente trás. tem. É aquele vídeo ali, né? Ele fala isso mesmo. Cadê? tem Abre aí pra vídeo gente dar desse- E uma aí, olhada como desse que ele tinha essa jurado. convicção se ele não tinha tido acesso à nota dos outros jurados? Uhum. ¿Qué tal amigos de la página? Estamos ya, bueno, aquí acompañando a Fernando del Águila, quien ha sido miembro del jurado de la delegación peruana. Y tiene mucho que decir Fernando por, bueno, las cosas como se han llevado a cabo en esta confraternidad en Leticia, Colombia. Y muy polémico también la decisión del jurado, Fernando. Sí, efectivamente, nosotros terminamos esta confraternidad bastante fastidiados, incómodos por este acto bochornoso que ha protagonizado parte del jurado de Miss Confraternidad en este año 2025, porque ya cuando nosotros hemos sumado los resultados de cada jurado, porque cada jurado hacía su evaluación independiente, ¿no? Entonces hemos quedado que el último día, para la noche final, en el momento que nos brinda ya la organización el tiempo para sumar los resultados, cada uno iba a colocar su suma total, ¿no? Y esa suma total daba como ganadora a Luciana Vázquez con 423 puntos ante 404 puntos que tenía la colombiana y quien debería haber ocupado el segundo lugar. El tercer lugar, obviamente, la brasilera con 367 puntos, o sea, muy lejos incluso de la segunda de Colombia, ¿no? Es decir, había una diferencia de 19 puntos entre Perú y Colombia. Lamentablemente, el jurado de Brasil no tomó de buena manera el resultado. Quizás esperaban que la sumatoria total dé como ganadora Colombia o Brasil. Se indignó la jurado de Brasil, dijo que no va a reconocer mis resultados porque finalmente cada jurado es independiente del puntaje que pone. Y tenemos para poner un puntaje de acuerdo a la actividad, era entre 1 o 10 puntos, entre 1 30 puntos, otras actividades eran de 1 a 15 puntos. Si uno le pone 100 puntos, 90 o 2 puntos a una candidata determinada, es tema es criterio del jurado. Acá ningún jurado tiene que validar el resultado o el puntaje de otro jurado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Un jurado nos va a fiscalizar a un jurado que somos por igual a los 5, no tenía por qué. Entonces, no le pareció el resultado al jurado de Brasil y tenía el apoyo de Colombia, tenía el apoyo del jurado de Suiza también, que es una persona que vive ya hace más de 10 años en Leticia, ¿no? Una discrepancia, Fernando, con los demás jurados. Claro, principalmente
efectivamente con la prueba de Brasil, con quien se alteró, que yo no entendía por qué en realidad se alteró, era un tema para sumar resultados, poner ya en el acta. Yo incluso ya había llenado el acta en ese momento, un formato que nos había dado la organización, y ella se paró, se alteró y dijo que no iba a firmar porque Perú no debe ganar. Renunciado como miembro del jurado en ese momento. Efectivamente, no en ese momento, yo esperaba que la organización nos valide los resultados que nosotros habíamos tomado como parte de la sumatoria total. Sin embargo, el jurado al final cambió. La organización cambió y dijo que volvamos a hacer la Yes. sumatoria, que volvamos a calificar. ¿Cómo vamos a volver a calificar si a Lo que já nosotros de foi. las actividades de días Uhum. anteriores ya teníamos la suma total? Tá aí, ó, tá aí a fala dele, gente. É só prestar atenção no que foi, é o que realmente a gente vê. Era assim, essa nota dela, bate a contagem se a gente ver a nota dela em 90 pontos. Pode somar, porque eu tava com a coisa aberta aqui, porque eu já somei e ressomei. Se soma como é os 90 pontos, bate sim. Ela tinha dado 90 sim pra brasileira, pra peruana, e depois ela quis mudar. Ela também tinha botado alto. Eu acho que ela viu a. Não sei, né? Não tem como. Não tem como, aí bate o ponto que ela tá dizendo. Porque Mas se tu a- bota Podemos 73, supor, não dá né? 423, Uma Lu. suposição, É. Mas aí foi um rabisco, né? Você tem que ter acesso à planilha real que foi feita, né? Então, assim, é algo que fica impossível de você julgar, né? O critério. Mas assim, numa situação como essa, onde, digamos, vocês como. Não, aqui, dando a real opinião. É um problema, né? Aconteceu um problema. Né? Uma candidata ganhou 100 em tudo, a gente meio que avaliou aqui, viu que muitos aspectos não chegava perto do 10. E o que fazer se acontece algo disso, que é discrepante você dar 100, né, em diversos requisitos, que são vários dias, aceita o resultado, contesta depois, chama a comissão organizadora, anula a nota do jurado. O que fazer numa situação como essa? Vai para o palco, como a jurada foi? O que vocês acham que deveria ter sido o procedimento correto ali para não gerar o que acabou gerando? Eu já inclusive já comentei, né? Eu acredito que isso aí teria que ser resolvido internamente, junto com a comissão organizadora. Do Brasil, É, da Colômbia. a comissão organizadora Peru. do festival. Durante Ah, o momento ali, para Durante o tudo, momento, chama vamos todo nos mundo, reunir. Convidar Tanto todos. é que eles não sabiam, É. tanto é que o diretor do festival, nesse momento, ele veio, né, e ele ficou na porta, ele não sabia nem o que fazer, porque quando ele viu a jurada já estava falando lá, aí ele ficou, e agora, né? E aí foi quando ele pegou e pediu a palavra, né, e foi lá falar, e ele explicou que eles não tinham, né, interferência no resultado dos jurados, justamente porque eles são a coordenação e eles também têm alguém do país deles participando, então eles precisam ser imparciais, eles não podem estar envolvidos com os jurados. Tanto é que eles deixam ali, cada país ficou com um delegado nas costas dos jurados. Então, assim, todos os países tinham um delegado atrás, acompanhando, né? Os jurados naquele momento. Eles não tinham interferência nenhuma, não podiam estar lá em cima deles, mas estavam lá para ver que realmente a coordenação e a organização não tinha acesso a eles, não iam lá no ouvido, não iam falar nada com Mas eles ali naquele eu momento. acho que aí a organização peca nesse sentido. A jurada tava de tão boa vontade em protestar. Então, por que ela não disse então que a nota do jurado seja invalidada para os 3 países? Ela não tava de boa vontade mesmo. Se ela tivesse, ela ia dizer que a nota dele seja excluída das 3. Que ele não conte como jurado. Eu acredito que poderia ter Ponto. sido resolvido igual nas escolas de Ponto. samba, né? Elimina a maior nota e a menor nota de cada jurado. Tinha Vai na como resolver. mediana. Já que tirou o jurado, a nota dele não vai valer para nenhuma candidata. Conta as notas de novo, ponto. E Mediana. isso deveria ser agora, a confraternidade deveria fazer isso. Soma as notas e realmente mostra pro povo, já que não tem medo de mostrar, soma as notas e dá pro povo agora. Tá aqui, ó, sem esse jurado, quem ganhava a confraternidade. Uhum. Ia ser o cala-boca pra todo mundo. E aí, vai fazer? Vai fazer confraternidade? Vai ter peito pra mostrar, pra calar o povo, pra mostrar as notas, pelo menos pra calar? Não vai fazer. E outra que... É a loja, não, a nota tá o com ele, só mostrar. Não, meu amor, porque eu posso entrar numa ação. Mas aí eles não Claro. vão fazer isso. Mas eu poderia entrar com uma ação. Dificilmente, Você é. acontece no Brasil comigo, eu exijo as minhas notas. Eles não exigem, não, Mas eles não deixaram dão. à disposição a nota para todo mundo. Mostra Eles sem eles esse deram- jurado. Tira, eles já que deram à eles tiraram o disposição. jurado pra colocar a missa em último lugar. Zera a nota desse jurado pra todas as candidatas, se é pra ser ímpar, parcial com todos. E soma quem ganhava na noite. Ponto. Acabou a confraternidade, ganhou quem mereceu.
Não tem como não ser mais parcial que isso, gente. Já que é pra tirar a nota do jurado, tira pros 3 países a nota do jurado X. E aí, quem ganhou a confraternidade, então é quem realmente merecia dos Não, outros 4 jurados. Mas foi o que foi feito. Foi tirado dos Foi três, né? tirado, Mas foi foi- tirado, foi foi anulada a nota dele. né? A nota A dele nota foi geral totalmente dele foi anulada. anulada. E a Colômbia Para as ganhava. três. Foi Uhum. isso que foi feito. Se você tirar a nota dele e Seria um somar, procedimento. a Colômbia ganha. Mas, gente, tudo A isso gente fica- por conta de Mas a uma nota dele foi questão de retirada não por ele ter organização, sido gente. desonesto, penso como que- colocaram, né? E sim porque ele se isentou do júri. Ele mesmo se retirou do corpo de jurados. Então, a partir No do momento meio que você disso, se né? retira, você não tem direito à voz, você não tem direito à fala, né? Você perde seu direito. E Mas aí ele pelo que acabou eu- prejudicando pelo a que- candidata pelo que eu dele. entendi, ele saiu tentaram porque- calar ele, né, Mas gente? aí, Silenciar. Se Você, tentam me você silenciar, aceitaria eu não ser vou me silenciado? sentir. Você Jamais, por isso aceitaria? eu sairia. Eu não sairia. Eu sairia porque eu não ia aguentar ser silenciado, meu Eu amor, porque não era mostraria. o justo. Olha, se ele Não é tinha o tanta justo. convicção que ela merecia 10, que ela merecia 100%, eu ia pontuar os 100% que eu acharia equivalente de ela ter levado. Olha, ela ganhou 100, por quê? Porque ela foi perfeita nisso, ela fez isso. Eu ia dentro dos critérios de avaliação. Eu ia pegar os critérios de avaliação e ia explicar o porquê, qual foi o diferencial dela em cada saída e o porquê que ela Mas merecia é muito 10. difícil você dialogar com quem não sabe dialogar. Se essa pessoa chegou gritando assim em cima do palco, tu imagina como tava entre Pelo que 5 ela pessoas? falou, eles já tinham meio que decidido, independente da vontade dele. Já tinham É porque votado e era a não, maioria, é, era a maioria. a Foi tua decidido nota entre não os vale, quatro, pronto. né? Entendeu? Já Gente, tinham- onde que eu vou é. ficar? Onde tenta me silenciar? Acho que Eu já também tinham. não ficaria. De E jeito pelo nenhum. fato da gente também estar não vendo iria. diversas eu também não. possibilidades, diversos caminhos, volta, eu acredito que volta para a organização do festival. Exatamente, é o ponto. É o ponto gente, de deles ponto. tem que prever esse tipo. Como você falou, Exatamente. se dá um empate, Ah, o que que vai fazer? Mas dá empate é por isso que são em 5, que é Uhum. justamente para reverter o Ponto empate. é Os 5 jurados, porque é número ímpar, vai decidir. Organizacional. Quem decide dos 5? Os Não tem como 5 dar votam empate, porque é novamente. assim. Não tem como dar empate. Não tem porque como dar são empate. 5. São É. 5. Se der empate, os 5 vão votar. Quem merece? São 2 que estão lá, primeiro e segundo lugar. Vamos votar. Vai os 5 votarem. Mas se tem não uma como. noite que é pontuado cada coisa ali, como é que o jurado vai votar de novo? Vai votar tudo de novo? Não, não vai votar tudo de novo. Vai dar uma única nota por tudo. No Tipo, geralzão. Ficou Ah, essas então não duas. valeu nada. Não, tipo assim, empatou. Ok, empatou aqui. Agora vamos desempatar. Quem você acha das duas que Empatou leva? Quem você Fernanda acha? Quem e, você e acha? Luciana. Aí Entendeu? joga os 5, tá? Quem Aí das são duas? 5 votos. Quem ganhar É um fica voto em primeiro. voto de Minerva. a outra ali. fica em Isso deveria segundo. ter sido assim. Eu acho que seria mais bonito de tudo ali. Aí sim o povo ia saber tudo o que aconteceu e ponto, não ia ter essa... É por isso que eu continuo batendo na tecla. não ia ter esse Organização. disse-me, Tem disse-me, que sabe? prever no regulamento Eu fiz da uma nota, né? Eu organização do postei festival. E fiz Tem uma que nota, mas no prever momento isso algum eu aqui. ataquei ela. Eu falei na nota, eu dava até pra mostrar no vídeo no meu Instagram que eu soltei uma nota. Uhum. E aí eu pego e falo, organização. No momento algum eu falo dela. Eu falo da organização. Não parabenizei. Não nada. Eu acho que eu parabenizei, nem lembro. Que O que que... Aí eu agora... tava que postava ou não postava por conta de gostar da confraternidade, participar, eles não levarem pro coração igual aqui no Brasil que a gente não pode falar. Uhum. Mas eu fiquei muito incomodada a madrugada inteira. Então, quando foi de manhã, eu falei com a minha advogada. Perguntei dela, liguei pra ela, perguntei, porque tudo eu passo pra minha advogada. Não é à toa que eu já ganhei 4 processos. E aí eu peguei e liguei pra ela. Eu disse, e aí, posso postar ou não posso postar? Ela disse, posta. Ela disse, posta. Eu disse, só corrige pra mim nos pontos aqui, ali onde tá certo, onde tá errado. Aí ela fez o texto, mudou umas coisinhas aqui, outra ali. E eu peguei e eu postei, porque realmente é muito difícil ver aquilo. Eu senti na pele, a gente sente na pele, quando alguém se prepara tanto. Mas eu não posso tirar o mérito de uma menina que eu vi evoluir, porque ninguém acreditou nela quando ela ganhou em Letícia. Lá eu falo também, eu acho que eu falo sim. Eu falo isso dela, dessa mudança, porque eu acho bonito. Uhum. Foi, eu acho que eu falei sim dela. Não lembro um texto, porque eu passei a madrugada toda, assim, pensando, ansiedade. Eu queria postar, queria falar, mas eu não quis gravar nem vídeo. Eu preferi postar só a nota e indignado. Mas eu tava indignado, não era com a vitória dela. Era com a nota do que aconteceu ali com a organização. Não é por ela ter ganhado ou não. Eu acho interessante aqui vocês que são envolvidos nesse mundo, né? Johnson, você já participou de diversos certames, né? Tanto competindo como jurado. A professora já foi presidente de comissão, já foi jurada também, a Lu, enfim. A Fernanda, ela tá passando por diversos ataques, né? As pessoas que tiveram uma frustração com o que aconteceu estão depositando essa frustração diretamente nela, né? Estão fazendo Sim. comentários racistas, estão atacando a vida pessoal dela, estão dizendo para ela renunciar
a coroa. O que que vocês, que já são bem mais experientes, porque a Fernanda é uma menina também, né? Uma menina mulher, óbvio. O que que vocês qual atitude ela tinha que tomar agora? O que que ela tem que Eu fazer? sairia processando todo mundo. Ela Eu tem que também. Porque já processar. fizeram ali, além de comentários racistas, já começaram a inventar histórias. Que Eu ela também. tem caso com fulano, porque assim, as pessoas nunca acreditam, é muito difícil até para uma outra mulher acreditar que uma mulher tem potencial para E conquistar vem algo de sozinha. mulher, cara. Esses É ataques. isso É que importante. me dói Lu, perdão, tanto. perdão. Eu vejo campanhas e campanhas de sororidade, de feminismo, isso e aquilo, mas quem tá atacando a Fernanda são Sim, mulheres. são Como assim? mulheres. As mulheres, enquanto elas não pararem de estar julgando outra mulher, é incrível que a própria mulher, ela acha que a outra é incapaz de conquistar algo por mérito próprio, que não tenha um homem por trás disso, que ela não tenha que se sacrificar, seja sexualmente ou com qualquer outro favor, para conseguir algo. Ela não acredita que uma mulher possa estudar, que uma mulher possa aprender, que uma mulher possa fazer qualquer coisa para ir adiante. Eu não sei se ela faz isso medindo pela própria régua dela, ou se realmente ela é uma pessoa que tem a mentalidade tão fechada a esse ponto. Mas eu sempre falo que as pessoas mais machistas são as próprias mulheres. Da mesma forma como acontece com a classe LGBT, que quem ataca são os próprios. Se um se candidata a vereador, se candidata a um concurso ou qualquer outra coisa, quem vai atacar ele é a própria comunidade dele. Então, assim, infelizmente isso acontece muito na nossa sociedade. E Tabatinga não seria diferente, né? E isso é lamentável, porque, assim, a partir do momento você não consegue se colocar no lugar do outro, onde está o que você falou, a sororidade da pessoa, né? Onde está o lugar que a mulher tem de ocupar um lugar na sociedade, que a mulher vai estar lá buscando um diferencial na vida. Sabe, assim, você não sabe as necessidades dessa pessoa. Muitas vezes, muitas candidatas aí perguntam, ai, tanta menina bonita na cidade, por que que não se candidata? Para não passar por essas situações. Eu, como mãe, eu não deixaria uma filha minha participar, porque a pessoa, mesmo que ela tenha acompanhamento psicológico, é muito difícil de encarar uma sociedade que é tão preconceituosa. E um abre aspas, todo esse teu discurso é algo que vai para além de Tabatinga. Sim, Né? Porque sim. você tá vindo da Colômbia, tá vindo do Brasil, tá vindo do Peru, e é uma avalanche numa coisa que deveria ser uma o mais celebração triste é dela, isso, né? que o próprio povo dela tá julgando ela. Uhum. O próprio povo dela. Aqui, bem ou mal, a Mari, assim, ela teve muito acolhimento. Tiveram algumas pessoas que atacaram, sim, mas assim, o povo Depois ela foi daqui acolhida. acolheu muito. Eu achei muito legal a coordenação lá, defendendo ela, sabe? Porque assim, tem parte dos bastidores que só sabe quem vive ali dentro, naquele calor das emoções. Mas assim, eu achei muito bonito o pessoal da coordenação o tempo todo ali com ela, né? Protegendo, porque precisa proteger. Porque eles já olham com aqueles olhares preconceituosos, né? Eles colocam o valor da mulher pelo que ela representa, pela cor da pele, pelo cabelo, por qualquer coisa que não deve ser levada em consideração. Então, assim, acredito que a sociedade hoje em dia deveria repensar um pouco, principalmente quanto a esses questionamentos e comentários maldosos, que parassem para refletir, porque eles só se sentem satisfeitos quando eles olham um noticiário de um suicídio. Aí todo mundo vai se penalizar. Nossa, que triste, uma pessoa tão jovem tirou sua vida. Mas muitas vezes eles não sabem qual foi a interferência da atitude deles na vida daquela pessoa. Então, assim, acredito que seja algo a ser repensado, que as pessoas tenham mais empatia pelo outro, né? Mais responsabilidade afetiva. Acredito que isso faz a diferença. Se cada um fizer a sua parte, você não precisa deixar de torcer por ninguém. Torça por quem você quiser, fale bem de quem você quiser, mas não precisa ofender o outro. A Fernanda, ela já pode respirar fundo e se orgulhar da conquista dela, como Claro. senhorita com fraternidade, porque o que estão tentando impor para ela foi roubo, você não foi merecedora, era do Peru e blá blá blá. Mas ela teve um mérito, tanto a gente somando as notas que a gente viu ela no top 1 em diversos Ela se esforçou requisitos, né? muito, ela mudou muito, né? Eu busquei conversar com ela muito sobre esse sentido, né? Ela ficou muito triste, obviamente, qualquer ser humano ficaria. Eu tô até achando, assim, ela muito forte de estar aguentando essa pancada toda, né? Eu já teria desativado todas as minhas redes sociais, Eu porque também pensei que ela ia desativar os eu comentários. resolvo minhas coisas assim, né? Eu resolvo eliminando. Então, assim, quando eu vejo que tá um clima muito pesado na rede social, umas coisas assim, eu pego e desativo minha rede social por um tempo, porque eu acredito que isso faz bem pra minha mente. Agora que eu reativei, tem 2 dias e já tô completamente arrependida, confesso. Porque, assim, é algo tão baixo, tão desumano,
que eu fico, meu Deus, eu tento me colocar no lugar daquela pessoa ali, eu tento pensar em inúmeras formas de justificar aquele comentário, mas eu não encontro, sabe? Nenhuma justificativa plausível para a pessoa estar comentando aquilo. E assim, a troco de nada. Em que momento que a Fernanda mereceu ser crucificada só por ter participado de um concurso e ter ganhado? Não foi da maneira mais conveniente como todo mundo esperava, mas ela ganhou. Ela tá com a coroa e ela tá com o título. E as pessoas precisam respeitar isso. E isso não foi por culpa dela, né? Exatamente. Quem Eu entendo. Porque ela prejudicou? não é Eu culpada do que entendo aconteceu, a né? decepção da população em geral é Japerona ter ficado em último lugar num concurso com 3 pessoas. Uhum. Entendeu? A indignação que todo mundo tá tendo, a gente tem que citar isso. Não é que a Perona não ganhou só isso. Porque se fosse por tão pouco, a Fernanda poderia ter Sim, mas mudado aí o nada jogo. justifica eles Mas atacarem a não Fernanda em mas não é só contrapartida. por isso. Ela ficou em último lugar por essa organização que se juntou de jurado e quis fazer sim maldade de propósito. Eles poderiam simplesmente, foram, sim, olha, eu acho maldosos. muito bonito Eles foram sim o que maldosos muitas com a peruana. pessoas estão Não existe fazendo, dizer. simplesmente estão apoiando a peruana, estão Eu tava lendo seguindo, meu texto de estão novo fazendo só pra mim ver se eu tinha campanha. falado alguma coisa contra ou a favor, mas realmente eu falei algo muito bonito, eu falei sobre os sonhos, eu falei sobre a confraternidade, cobrei eles por não brincar com o sonho das pessoas e sobre a imparcialidade. Eu falei sobre isso, então até foi tão bom porque teve 24 mil visualizações e 139 compartilhamentos. Então a gente vê que foi um bom alcance. E 34 comentários e 900 por curtida. Porque o que eu falei é realmente não brincar com o sonho das pessoas. Todos ali tinham um sonho. Mas tu imagina, se te preparar tanto pra te ficar em último Não, lugar. é igual eu falei, eu não vou descredibilizar Mostra a toda nota a como era de história todo mundo. que a Luciana tem, né? Ela é uma menina muito bonita, eu sempre coloquei isso assim, como Ela saiu evidência. com classe, né? Ela não E eu se achei retirou. muito bonito Até a deu uma elegância entrevista que ela depois. teve no palco, ela se manteve ali, Eu não aguentaria. ela ficou lá até o não final, ela aguentaria. recebeu o veredito, ela Porque foi cumprimentar a antes de eu ser Miss, eu sou Fernanda. ser humano. Uhum. E eu sei até onde eu passei. Eu também admirei a Eu tenho atitude dela. história. Sim, Então ela eu sei teve até muita onde eu me classe. preparo e até onde eu aguento. É isso que eu impauto também. Eu sou ser humano. Antes de eu estar, eu não sou hipócrita. Eu não vou fingir um personagem igual eu vejo muitas que se dizem Miss e que ganhou um concurso por um tempo fazendo um personagem. Eu, Jones, sou muito julgado pela cara, sem pessoas nem me conhecer. Não saber da minha história. Todo mundo, Não estamos saber em do que eu sou. Tabatinga. Não, mas não Acredito como que eu. a Luciana, ela veio muito preparada. Ela veio. Ela veio muito Sim. preparada. Mas assim, inclusive, o, até para essas situações que ninguém nunca imaginava, ela se prepara, né? ela mesmo foi, ela falou na entrevista dela, né, que o objetivo dela de estar participando desses certames é porque ela quer chegar no Miss Universo, né? Então, Sim. assim, o que ela precisaria ter feito, eu acredito que ela estava no lugar errado, na hora errada. Porque, assim, o concurso daqui, todo mundo sabe que aqui nós temos um festival que ele é mais folclórico. É justamente para manter as tradições. Uhum. Se você vê o regulamento, as questões que são pontuadas, como você vê, em nenhum momento é pontuado a beleza, né? Então, assim, se ela veio contando com a beleza, ela estava no lugar errado, porque em critério algum tinha lá avaliando beleza, né? Então, assim, eu acredito que foi, assim... A coordenação dela em si prejudicou ela, trazendo ela, Quem tá talvez. errado é a confraternidade, então, que eles têm que botar nos municipais, até Tabatinga, para eleger concurso, então, dançando. Não vai mais ser concurso de beleza, não vai ser Miss Mas Tabatinga. não é concurso Vai de ser beleza, dança nunca Tabatinga. foi. Nunca Então, foi. aqui ganhar aqui em Tabatinga dançando, Tanto é que representa Tabatinga. o nome é Festival da Confraternidade, não é Miss Confraternidade. Aí você já tira. Não é Então, Miss então Miss Confraternidade. Tabatinga tá mandando É a candidata Festival errada, da pro lugar Confraternidade. errado. Então a gente tem que mandar Não, pro Miss... aqui, se então você já vê contradiz aqui, a fala. não, se você vê aqui no concurso do Miss Tabatinga, tem, igual como acontece na Ninguém Confraternidade. dançou. Ela tem o traje típico. Esse ano não teve, mas Ano geralmente eles passado colocam teve o Mas é foi o popurrí. certo, por causa Eles da palhaçada colocam que as o candidatas popurrí, passam eles vergonha colocam. dançando pra todo mundo rir. Lá em Letícia, eles já fazem no padrão Confraternidade. Elas passam por entrevista, eu sei porque esse ano eu fui jurada lá, no interbairro Na verdade, deles. tiraram por causa disso. Todo mundo ri, isso é ridículo. Tiraram Eu por causa fui um disso. dos que julgava aqui. As meninas passando vergonha em cima do palco. Mas aí Anos que e tá, A anos. como você concepção mesmo foi. vê, é 30% da pontuação. A menina precisa saber Não, dançar ou ganhou, ensaia interagir. ela, muda.
Com tempo, Mas com é preparo. difícil, né? Quando tem tempo. Mas você sabe que aqui sempre é feito já em cima da hora. Então, Então não tem Tabatinga esse se tempo. prepare Não, mais, ou então se tem- contente ficar em último É algo lugar. que eu sempre Não, falo. é É algo que eu sempre verdade, Mas falo. eu cobro quando Por eu que não cobrava. fazer o de Miss mudar. Tabatinga no aniversário do município? Eu falei isso. Exatamente. Né? Uma festa É só, início pra de ter mais fevereiro, público. você tem Era bastante um tempo ponto para se que eu ia preparar. comentar e acabei esquecendo. Eu comentei isso agora Tá de na novo, hora mais uma de vez, com o secretário, Então, com o assim, novo mudar essa secretário. situação. Eu disse, eu falei durante 6 anos eu tô em Tabatinga, eu tenho batendo nessa tecla durante 4 anos. Tempo de A menina preparação? A tem gente só que é ter visto um como tempo de crítico. preparo, Praticamente todos os municípios fazem isso. São Paulo de Claro. Olivença faz uma grande festa, traz um cantor de fora, né? Faz o Claro. MIS da Fazer o cidade MIS junto deles. com o aniversário do aniversário. município. Pra ter Tem muito mais público. tempo e tem mais Sim. Né, tempo pra ter mais pra- público, pra- pra conseguir uma atração boa, pra chamar mais gente, Sim. pra eleger, ter um preparo e preparar a candidata pra ir para o Preparar a concurso. Ou candidata, então vocês têm que se conformar com o Brasil sempre ficar em último Porque lugar, porque os outros dois vão basicamente se que preparar. Miss Tabatinga é realizado nem um mês antes do mês, festival, né? absurdo. Mais ou menos. Um absurdo. E até pra assim, própria conquista, é bem difícil, né? eu percebi uma coisa. A Luciana, querendo ou não, como vocês estão falando, é uma Miss num certame que não era muito de Miss, mas ela trouxe uma visibilidade muito grande para a confraternidade. É isso que eu Sim. falo, tá na hora de parar de falar de nós pra nós, porque senão a gente nunca vai sair daqui. E foi uma grande oportunidade da gente colocar esse festival num mapa acima, de forma positiva, que infelizmente Infelizmente. foi de forma, foi de Negativa. forma, foi de, Negativa, né? exatamente, foi de forma negativa. E assim, aproveitando que a gente já está chegando no final do programa, o pessoal que está assistindo, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Eu queria que vocês deixassem aqui uma opinião. Se realmente eu vi muita gente falando, o Festival da Confraternidade parou no tempo, a senhora já começou falando que quando você participava muitos anos atrás era de um jeito, você quis saber como que tá e tá do mesmo, não é? E já era para ser um festival muito maior, né, com uma estrutura muito maior, com critérios muito mais elaborados, Exatamente. jurados escolhidos de uma forma talvez diferente. O que que vocês acham que é a solução para que esse festival da confraternidade, que, perdão pela expressão, uma merda foi jogada no ventilador esse ano, Eles Né? não mudam. foi porque eu exposto. citei- O que eu que se citei- pode fazer? Muda a seleção de jurados, Acredito muda que- critério, o que que pode fazer? Já aproveitando, já façam como uma fala final, né? Pra gente encerrar, pra gente ter essa reflexão, né? Eu acredito que se eles colocassem jurados de outros países, já solucionaria boa parte, né? Em primeiro lugar, que não fosse dos países participantes, que não fosse nenhum peruano, nenhum brasileiro, nenhum colombiano. Em segundo, que realmente conhecesse do que é avaliado, que tivesse entendimento, conhecimento do que é avaliado. E terceiro, se for considerar beleza, que coloque isso no regulamento e também coloque como um fator de nota, porque a gente sabe que a questão da média faz a diferença. E quando você vai avaliar outros concursos, você vê que sempre tem lá beleza, desenvoltura, simpatia, e passarela pergunta, carisma, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, que também coloque em evidência, se for levado em consideração que vai ser para escolher uma rainha com os preceitos de Miss, né? Então, que coloque em fato a questão E, beleza. perdão, tem que atender os anseios da população, porque a população, ela espera isso e julga por isso, Sim. né? Eles julgam por isso. Tem que se adequar. Exatamente. É Bom, isso? Tá. Eu penso, em primeiro lugar, há quantos anos esse festival acontece ali na Concha Acústica? Nós já percebemos que ali já Não não tem mais comporta. condições. Né? Eu, particularmente, eu só fui na Noite do Brasil porque tinha uma cadeirinha ali. Eu ouvi falar, pra mim. assim, né? Eu não tenho como mas eu ouvi falar que esse ano vão fazer uma reforma ali, vão desestruturar, vão reestruturar aquilo ali. Tomara, porque Então não é o comporta. primeiro ponto, né? Você perguntou, né? Para melhorar, né? Sim. Então, o primeiro ponto, estrutura, né? A estrutura do evento. Ali nós já percebemos que não cabe mais para um evento, né, desse tipo. Então, tem que melhorar a estrutura, né? Aquele monte, subiram colocaram aquelas barracas ali para colocar como um camarote, né, ali para as Sim, autoridades. compensado. Porque não tinha mais espaço. Ou seja, aquela coisa aí, jogaram um telão ali, aquela multidão, aquele monte de barraca e aquela fumaça. Gente, então, primeiro ponto, estrutura. A organização do festival tem que repensar, né, essa questão da estrutura, né,
assim, pelo que esse festival alcança, né? São 3 países e, além disso, né, os turistas que vêm, né, para esse festival. Segundo ponto, eu continuo batendo na tecla, organização. Tá? Isso tudo aconteceu Sim. e, como eu digo, que não é de hoje. Quantos anos eu já fui coordenadora da comissão, né, do Brasil em Foi na gestão de quem? gestão do prefeito do Boi, do Calango, Uhum. tá? E também ainda na época do Balieiro. Uhum. Tá? A época, a Secretaria de Educação era a Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, então as subsecretarias eram formadas, né? Aí tinha o subsecretário de Educação, o subsecretário de Cultura, Uhum. de Esporte e Lazer, né? E eu era subsecretária de Cultura. Na época que o Enildo, também o professor Enildo, foi o secretário de Educação. Né? Então, assim, daquela época, se você for pontuar, como eu disse, queria ver o regulamento, como é que está, então não dou nada, basicamente nada, né? Então, a questão organizacional, quando você prevê um festival desse porte, você tem que pontuar ali, tem que estar escrito para você se apoiar. Se no regulamento da comissão organizadora, porque quem é que comanda todo esse festival? Tem as comissões do Brasil, do Peru, da Colômbia, mas quem comanda, quem organiza, está lá, comissão organizadora do festival. E a comissão organizadora tem um presidente, né? Então, essas situações, elas têm que estar previstas dentro de um regulamento. Então, esse concurso de Rainha da Confraternidade, ela está presente dentro desse regulamento geral do festival, né? Então, tem que rever, primeiramente, essa questão, né, da organizacional mesmo, né, dos critérios, Uhum. né? Como a Lu falou, porque beleza, não está presente, mas o povo espera isso. A gente vê agora com a candidata Fernanda, quando ela já ganhou, se for por beleza, já ganhou, né? Porque realmente ela é muito bonita, minha. Então, se é para prever isso, eu acho que está na hora de ter uma discussão sobre isso, né? Rever esses critérios. Eu já falei antes, né? A questão dos jurados, gente. Não é que aqui no Brasil, em Letícia ou no Inquitos, não tenham pessoas, né, qualificadas para um certame desse. Tem. Mas é como o Johnson fala, antes de ser jurado é ser humano. Exatamente, tem sim. Mas, justamente para evitar essas questões, eu acredito que eu acho que, com o que aconteceu, eu acho que a organização deve repensar esse critério aí. Nós temos outros países aqui mais próximos, né? Venezuela, que forma tantas Miss Universo aí. Convidar, Equador, né? Argentina, fazer convite, né? A pessoas, né, de outros países, outras nacionalidades, que aí, né, o certame, quem sabe, possa resgatar, né, a credibilidade que foi perdida agora, né? Porque foi escancarado. Uhum. Né? Coisas, situações que ocorriam, sim. Né? Eu digo porque presenciei algumas vezes. Né? Eu lembro, na época eu era da comissão, né? Quando a Camila Bonfim, do Portal Tabatinga, a Camila, ela já foi representante do Brasil É na mesmo? confraternidade. E na época eu estava à frente. Aquele ano a Camila era para ter sido a Miss Confraterna, a rainha da confraternidade. E aconteceram coisas nos bastidores lá que, né, que não aconteceu, né, da Camila ser a rainha da confraternidade. Então, são situações que você percebe que tem que ter mudança, está na hora de mudar, né? Essas questões aí. Então, eu bato estrutura e a parte da organização dos critérios, né? Do regulamento, né? Do regulamento. Perfeito. Johnson. Eu acredito que é mudar o regulamento, porque eu já questionei isso, eles disseram que não pode ser mudado porque é algo que eles levam muito tempo. Mulheres são com S. Em questão de idade, já que não é um concurso
de beleza, então não tem por que pautar a idade de mulheres que vai representar o seu país numa confraternidade. Por aí já começa, se a gente for pegar coisa que não conta beleza. Então, mulheres de qualquer idade podem dançar. Mulher de qualquer idade pode representar os seus países. Começar porque mulheres são com S's. Então já começa por aí. Segundo, há de ter namorado ou não ter namorado. Ainda tem Terceiro, isso, é? até eu nunca fui jurado, tinha. Eu Porque a acho. menina Não tinha tem. se escondido. Tinha sim, porque a Marcela participou desse ano e ela lembra muito bem disso. Tatuagem, que A tava Marcela questionando falou, a das Marcela candidatas. falou Claro disso que mesmo sim. aqui. E É a verdade. Marcela é da A organização Marcela também. falou. Claro que sim. Não pode ter Em marido. relação a não pode ter marido, não pode ter filho, não pode ter tatuagem. A gente tá num século tão Mas esse ano já atualizado. não tá mais assim, mudou o regulamento. Esse ano não tem mais esses critérios. Então já é mudar tudo isso e ser exposto isso. Uhum. Ser exposto o regulamento para todo mundo saber o que realmente é. O regulamento ele tem que ser exposto para todo mundo pra gente poder cobrar. Já que não é um concurso de beleza, muda. Já deixa bem claro para Ficar todo mundo. disponível, né, para a população, Claro. né? Entendeu? Essa cobrança de vir deles e para eles entenderem do melhor, eles têm que buscar atualização em geral para todo mundo, para ser ímpar com todo mundo. A gente tem fronteira com vários países. Não vou convidar a gente de outros países por recurso ser muito alto, convida dos próprios, das Irmandades. Tem Venezuela, tem Equador, tem Argentina, tem Paraguai. Convida os outros países para ser jurado, já que não querem convidar pelo menos para participar, porque eu acho que esse concurso já deveria ter aumentado e ter de todos que fazem fronteira com outros países participar, ser uma confraternidade mesmo, dos outros países que fazem tríplice fronteira, ao menos. Então, ao menos convidar esses de outros países para ser jurado. Uhum. Para ser mais justo e imparcial com todos, para não acontecer mais isso. E focar no critério, passarela, beleza, postura, que tudo seja votado. Hoje aconteceu o desfile de carroça, tá aqui a nota. Já sabe quem é candidato. No dia do concurso, realmente ser um concurso, já que querem uma Miss, e tem um concurso para elas. E que seja disputado, como tá aí, que é nesse dia que conta 45 pontos. Então bota só os 45 pontos no final, que vale esse dia. O resto que passou, guarda ali, já soma antes, de 0 a 100, e nesse dia saber quem vai ganhar ali. Ó, pode ter sido a melhor carroça, mas não foi a Miss. Então, já que querem ter, já que não tem nada a ver de cultura, colocar ali a representante, porque ali eles botam como beleza. Não adianta dizer que não. Porque senão botava qualquer vestido na candidata. Ela já dançou, ela vai de qualquer jeito. Eu não vou botar bom trabalho, vou botar. Porque, Estranho, né? Entendeu? Não tem como dizer que não conta É, beleza, porque senão eu é botava qualquer estranho. pessoa. Uhum. E ali vai, porque ela já arrasou na dança, já arrasou dançando, e ela vai ganhar. Então, não concordo. Então, só que seja mais justo e transparente com todo mundo. Para que realmente não perca a credibilidade. Porque para mim foi um concurso que mexeu com muita gente. E isso eu vejo de várias pessoas de Manaus mesmo e do Brasil. Porque eu tenho muita influência em concurso no Brasil inteiro. E vocês verem pela realização que eu tive o quanto que ficou feio para a confraternidade. Porque eu vou participar de um concurso. E acontecer isso comigo vai me doer muito. E eu não quero que aconteça. Por isso que eu não falei nada da moça, não vou falar nada. Não leio o comentário, por isso que eu não tô acompanhando se estão atacando ou não atacando ela, porque eu não vejo isso. E nem de Luciana eu tô vendo nada, que eu já vi que ela chegou no país. Eu tô focado em trabalhar, porque isso não mudou nada. Só que sejam imparcial com todos e que sejam justos. Sabe? Então, a minha maior coisa é a impassibilidade, porque eu participo de concurso, né? Então, é muito triste tu ir tão preparado e não ganhar, porque é pontuado tal coisa e depois muda, ou acontecer isso da organização. Eu só culpo a organização. É uma menina que participou, agora ela tem que ser forte, manter forte do começo ao fim, entendeu? Porque é ela por ela mesma agora, ela não vai depender de ninguém. E seguir. E reinar com majestade. É mostrar que ela pode reinar com majestade. Porque não adianta ter uma rainha, a coroa está na cabeça de quem não for rainha. Porque ela vai ficar guardada. Então ela tem que reinar e reinar com majestade. Porque senão vai ser apenas uma coroa e uma pessoa. Faz sentido, né? Eu gostaria de um adendo. Pode falar. É só um parêntese, porque eu esqueci de falar. Eu gostaria de deixar o meu apoio à Miss Confraternidade, Fernanda. né? A Fernanda, né? E deixar um abraço de apoio a ela, né? Por tudo que ela vem sofrendo, né? Nós, como mulheres aqui, ler aqueles comentários, né? Aqueles ataques a uma menina, né? Que não teve culpa de nada, tá? Ela foi lá, representou seu país, né? Se dedicou, e as pessoas não enxergam, né, isso, né? Levam sempre para o lado
Né? O lado pessoal, porque eu torço para fulana, porque eu queria que fulana ganhasse, ciclana ganhasse. Aí quem ganhou não foi quem eu queria, então eu vou atacar, né, quem ganhou. Né? Então eu gostaria de deixar o meu apoio a ela, que ela seja forte, né, guerreira. Agora eu lembrei, inclusive, da resposta dela, né, que ela seja uma pantera, né? Como ela falou, relembrando a Sim. pergunta, né? Então, que ela tenha essa força, né, para lidar com toda essa situação, com todos esses ataques que ela vem sofrendo. E também um abraço às demais candidatas, deixo meus parabéns a todas elas, porque eu sei, né, como é se dedicar a um concurso desse. Não é fácil você subir, né, num palco, desfilar, né? Você já é julgada antes, né? Imagine em cima do palco, né? Então, um abraço a todas elas, a Luciana, a Mari, né? E principalmente a Fernanda, que vem sofrendo tantos ataques, e principalmente de mulheres, né? Perfeito. Obrigado, professor. Eu acredito que o Festival da Confraternidade ele já precisava de um avanço antes de começar essa edição. Já precisava de um avanço, né, um crescimento ainda maior, mas depois dessa edição caiu ainda mais por conta da credibilidade. Né? Então perde a credibilidade um festival tão lindo, né, tão grande, que já era para estar maior, mas eu acredito que é uma oportunidade para trazer uma evolução de verdade. Os podres apareceram, os defeitos apareceram, como o Johnson está falando, e saiu da Tríplice Fronteira, né? Seja no Brasil, seja na Colômbia, seja no Peru, isso está repercutindo, está ecoando, né, de uma forma negativa. E esse ano é uma oportunidade de se fazer uma campanha para resgatar essa credibilidade, resgatar esse festival, e nada melhor do que fazendo ele crescer, mudando a estrutura, mudando o regulamento, mudando os jurados, né, como ele pode ser selecionado, porque esse ano só trouxe prejuízo para todo mundo, quase todo mundo, né? Tem comissões que trabalharam arduamente, Colômbia, né, vocês trabalharam demais, e hoje a Fernanda venceu, mas está sofrendo ataques, né? Tem que se reerguer, aliás, seguir à frente para de fato ser a reina, né, que ela deve ser. A comissão do Peru que trabalhou, a comissão do Brasil, um abraço para todas as meninas. Aí você falou em evolução, né? Eu não acompanhei a Fernanda, não sei até que ponto ela de fato evoluiu, mas eu vi a Mari sentada aí onde você está, né, semanas atrás, acanhada, tímida, e no festival já era outra coisa, com tão pouco tempo de preparação. Então essas meninas se preparam para ter um despreparo da organização, né? Então, de fato, essa organização ela precisa mudar, precisa ser repensado. O festival em si precisa ser repensado, e eu não compactuo com isso que te disseram de não pode mudar porque sempre foi assim, né? Tá anos assim. Eu acredito que isso só vai deixar na mesmice do erro, tá bom? Quero agradecer vocês de coração, tá, por ter aceitado o convite para falar de um assunto polêmico, dar a cara a tapa aqui, não é? Porque vocês também estão se expondo, né, para dar uma opinião de um assunto que todo mundo tá dando opinião, todo mundo quer falar, todo mundo quer mostrar que sabe. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. O pessoal que está acompanhando até agora, vocês já sabem, deixa aqui no comentário, Deus é bom o tempo todo, para que a gente saiba quem está assistindo até o final, tá bom? Aqui no YouTube, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, é importante. Hoje é a estreia desse quadro, tá? A gente já falou para você, um quadro polêmico. A gente tem um episódio normal do dia de semana, onde a gente traz convidados, e com certeza vocês já estão pré-convidados a vir individualmente para falar da sua história, para contar quem vocês são, né, como que viveram para chegar até aqui, o que fazem, enfim. E esse quadro hoje é um quadro especial que a gente vai falar de política e temas sociais, onde os convidados não vêm falar de si, mas vêm falar de um tema importante. Tá bom? Obrigado de coração por vocês terem aceitado até aqui. Vocês que acompanharam até aqui, muito obrigado também. E a gente encerra aqui a nossa estreia do Tudo 3K Política e Temas Sociais. Obrigado. Uma salva de palmas para a galera que veio aqui. Fechou? Deixa o like. Ele puxa minha orelha que eu nunca falo.